Papo de Redação. Oferecimento Irmãos Gonçalves. Comprar nos Irmãos Gonçalves é um barato. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. Unimed, Porto Velho. O plano é viver bem todos os dias. Boa tarde, estamos iniciando mais um Papo de Redação aqui na sua SIC TV e nas emissoras que formam a Record TV, espalhadas por todo o estado de Rondônia. Você nos assiste pela TV aberta da sua SIC TV, nos assiste pelo YouTube e você também nos assiste pelas antenas digitais, parabólicas digitais que cada vez se proliferam mais também no estado e nos pontos mais longínquos que a gente possa imaginar. Por isso, nós literalmente falamos para toda Rondônia, falamos para o Brasil e falamos para o mundo também, porque a rede mundial de computadores proporciona isso, a tecnologia proporciona isso. É o Papo de Redação que vai ao ar através e graças ao Federal Burger, onde você encontra comida de verdade. Supermercado Irmãos Gonçalves, onde você encontra tudo o que precisa com qualidade e preços. Também a Pemasa, quando o assunto é carro, a Pemasa é especialista. E também Mina Linda, essa água que todo mundo já aderiu, porque além de ser água pura, é também saúde. Por isso, Mina Linda é a nossa grande companheira. Pois a mesa está formada, nós estamos aqui já apostos para começar com os destaques, com os debates. Esse telefone que vocês estão vendo aí é o WhatsApp, para você participar com a sua opinião, com a sua concordância, com a sua discordância de tudo aquilo que for falado nessa mesa. 99911-1111. Manda para cá o seu recadinho, ou então mande apenas um alô, um feliz aniversário para alguém, diga eu te amo, qualquer coisa. A gente está aqui à disposição de você. Se quiser dizer eu te odeio, pode dizer também, tá bom? Beni Andrade, Sérgio Pires, Emanuel Neri, Irã Galo, Eric Araújo e Joacir Loura Júnior. Esse é o time formado hoje e a esquerda reforçou o time, gente, com a presença do Emanuel Neri. Vocês vão... A esquerda que está na direita. É, a esquerda, mas mas olha, mas eu quero dizer que embora a esquerda esteja na direita, não é uma esquerda fajuta. É uma esquerda que vai se impor nesse programa hoje. A sorte que o senhor vota Minerva. É, verdade. Sérgio Pires, por favor, o seu destaque de hoje. Vem cá, por que o Sérgio Pires é sempre o primeiro? Eu ia perguntar isso também. Não, eu não entendo. Porque o senhor notou que o senhor sempre é o último? Já. Pois é, porque a gente começa assim, Nem ó, sempre. numa ascensão. Nem entendeu? sempre ele é o último. Eu porque ia tem mesmo dia que dizer, nem ele fala. esquece o Beni na metade dos programas. Se não fomos nós lembrarmos, o Beni fica fora. Então a orientação que nós temos da Record é para começar sempre do mais fraquinho até chegar no ápice, no mais forte. Posso dar o meu destaque? Para segurar a audiência, para segurar a audiência. Eu posso dar o meu destaque, então. Não, eu A sei. intenção não era essa, viu, Sérgio? Não, o Beni, tu fez de sacanagem. Depois eu me cobro. Vai lá, Dois Serginho. destaques rapidinhos. Rapidinho. Primeiro, 1 minuto e meio, no máximo. comunidade do Baixo Madeira, chamada brasileira, tem famílias que estão desesperadas esperando o apoio da Defesa Civil para serem retiradas, porque não tem mais como ficar nas suas casas. Depois a gente vai falar sobre isso. Meu segundo destaque, e o maior de todos, é, finalmente, alvíceras, até que, enfim, a OAB Nacional decidiu confrontar o STF nos absurdos ilegais que estão acontecendo no caso do 8 de janeiro. A OAB está pedindo ao ministro Alexandre de Moraes, inclusive o presidente nacional foi com ele, para que sejam, pelo menos, respeitados os direitos da ampla defesa. Esses são meus destaques, Everton Leone. Muito bem. Agora o destaque é de Irã Galo.
Boa tarde, meu colega tarde. Irã. Aqui tem um Como banho, colega, tu é médico também? Não, eu sou vice-presidente do Conselho Federal de Medicina. aqui tem um banho de mal educado. Ganhamos um bolo de macaxeira com caramelizado, com tapioca pela nossa aniversariante. Mostra ali, A aniversariante, por favor. auxiliadora que está fazendo 40 anos de idade, de Porto Velho. De Porto Velho, menina. Não, eu nasci aqui. Você nasceu de Porto Velho. Ela tá Não dizendo pode que é mentir 60 aqui. de Porto Velho, olha Não só. pode mentir aqui, né? Grande auxiliadora. Parabéns, bolo Parabéns. deliciosíssimo. Esse bolo depois, vou dar o telefone logo, 99 10 79 82. Esse bolo vale a pena, ele é diet. O pessoal pode pedir para comprar? Então bota na tela, parece só um pouquinho, auxiliadora. 99. Coloca na tela o telefone dela para o pessoal poder anotar e ligar e fazer o pedido. Qual é o número? 99 10 7982. Auxiliadora. De novo. 999 10 7982. Auxiliadora. Aniversariante. Vai lá. Se quiser encomendar, tem que me pedir com antecedência. Tá, pedir quanto. Você tá falando, ninguém tá te ouvindo, tá? Porque a fila é grande. A fila é grande. O bolo Se é bom. quiser hein? encomendar, ela tá dizendo para pedir com antecedência, porque ela compra a macaxeira e aí ela vai ralar direitinho, passar pelo processador, então tem todo um processo antes, o processo que passa pelo processador. Já colocaram aí o telefone Tá no ali, vídeo? já. Tá aí, ó. Auxiliadora. 9910. Não dá pra botar um tracinho depois do 10, hein? Como é universalmente feito nos números telefônicos? 99910 7982. 7982. Auxiliadora. Todo o tamanho que a pessoa quiser. Muito bem. Faz de qualquer tamanho, viu, gente? O tamanho que a Auxiliadora. pessoa Vale a quiser. pena, hein? Vale a pena. Então tá aí, olha, vale a pena. Mas tu faz outros bolos também ou só ele? Faz moca, milho, chocolate. Quando você ligar para a auxiliadora, tá? Ela vai te explicar direitinho quais os tipos de bolo que ela produz, tá bom? Manteiga não é com óleo, não. Ah, é com manteiga, não é com óleo. Ah, detalhe importante. Irã, por favor, seu Presidente, destaque. o senhor hoje Seu veio segundo o senhor destaque. hoje veio com a camisa da Doutor Petrobras. Irã. Né? É, eu já vi com outra camisa. Camisa da O Petrobras. senhor esteve no Havaí? Hoje ele tá que tá, viu, doutor? Lascou. Agora, o Beni quer me tirar um negócio, acaba me arrancando de mim algo que eu queria falar há muito tempo. O senhor gosta de uma camisa floreadinha também, hein? Eu sou Fala a verdade. Fico saltitante com a camisa. Eu tô querendo falar isso faz anos, gente. Gosta. Ele gosta de umas rosinhas, de umas florzinhas, de umas coisinhas. Todo Um dia eu vou comprar uma saltitante. dessa aí da Petrobras. Aí. todo saltitante, como ele gosta de dizer. Mas, presidente, Vamos lá. Presidente, deixou. Na campanha para prefeito, eu escutei muito que o revitalizar o centro da cidade, tá bom? Lógico, evidente, o prefeito Léo ganhou as eleições, está há pouco tempo ainda, ele vai criar a guarda municipal, vai melhorar uma série de coisas, como ele já está fazendo. Mas nós não podemos esperar mais. No centro da cidade está um antro de bandidos. Você não pode estacionar o carro, arromba o teu carro. E vou dar... Alô, Coronel Vital? Eu sei que o senhor está escutando a gente, eu sou uma pessoa que com certeza vai em cima. Em frente à Justiça Federal, do lado do prédio Taj Mahal, tem uma turma de boca de fumo que fica cheirando pó, tomando... É uma verdadeira esculhambação. Vá lá, tá lá, eu passei lá agora, 10 horas da manhã, tava uma alegria lá nesse imóvel que está fechado. Depois que ele acaba de fazer a festa, Beninho, aí eles vão arrombar os prédios vizinhos, assaltar uma série de coisas. Então o Coronel Vital tem que agir, que nós não podemos mais aceitar, ficar desprotegido no centro da cidade. Eu tenho um segundo, presidente. Pois não, por favor. Ah, ainda bem. Bom, ontem nós tivemos um grande evento no Ministério Público junto com o Cremero. Quero mandar um abraço para o Procurador-Geral, o Alexandre Santiago, cara fantástico. Vocês conhecem ele pessoalmente? Pessoa fantástica, fantástico. Muito correto, conduta ilibada. E este evento foi Cremero e Ministério Público. Invasão do ato médico. Pessoas que querem ser médico,
colocando a população em risco, usando procedimentos sem estar habilitado. E foi muito bom, eu fui lá, dei uma palestra, trouxe meu vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, que falou sobre propaganda, uma série de coisas. Mas meus agradecimentos a Ellen Santiago, que foi a pessoa que coordenou esse evento, que, por sinal, magnífico. Juízes deram palestra lá, procurador-geral, promotores, muito bom. A palestra foi boa. Foi... Muito O bem, senhor tá foi gostando, ótimo, eu foi vi. ótima. O senhor até dormiu. Não, que isso. Acabamos de apresentar o novo quadro do programa. 15 minutos com Irã Galo. Havaí. Eu só estranhei porque o doutor Irã falou em revitalização e não falou do Sérgio Pires. Mas o que eu tenho a ver com isso? Você está sendo revitalizado, não está? Serginho, desculpa lhe perguntar, mas o senhor emagreceu um pouquinho da semana passada para cá, né? É, 12 gramas. Eu estou agora com um problema de olho gordo. Ô Beni, o Sérgio está fazendo funilaria, mas ele procurou médicos de primeira qualidade. É por isso que ele está ficando bonito. Ó, olho ali. Meu olho gordo. querido Eric Araújo, seu destaque, por favor. Boa tarde, meus amigos. O meu destaque é o poder do julgamento social em relação a processos abertos na Justiça. Nós tivemos uma eleição em 2022, onde nós tivemos, por uma parte, o direito de citar situações processuais do ex-presidente, na época, ex-presidente Lula, mas nós tivemos, por um outro lado também, a permissão do judiciário em criar fake news em relação ao presidente Bolsonaro. E por que eu digo isso? Ontem o vice-presidente, o vice-procurador-geral da República, Inderban Chateaubriand, nome meio... Como é o primeiro nome dele? Inderban. Por que ele não põe João logo, Né? hein? Que problema também, hein, Beni? Já pensou? Na verdade, terrível. desculpa. Liderban. Eu tô vendo, parece que eu tô vendo o filho na cama lá da mãe e o pai dizendo: vamos batizar o nosso filho com um nome lindo. Não sabendo mais nem ler. Só corrigindo, é Indemburgo Não, Chateaubriand. agora melhorou, agora sim. Não tem gente que se chama Beni. Mas aí o que acontece? Ele ontem Imagina se é o contrário. ele ontem afirmou que o pedido de investigação solicitado pelo senador Randolfo Rodrigues não tem fundamento nenhum legal. Não existe nem individualização. Ele quis tratar a família do Bolsonaro como um grupo, né? Enfim, em nenhum momento ali há nenhum fato concreto que justifique a abertura de nenhum inquérito. O Randolph, na ocasião, queria que fosse investigado a rachadinha da família Bolsonaro, visto que, segundo ele, a compra foi de 51 imóveis em espécie. E aí me gera espécie falar disso, porque os contratos de compra e venda de imóveis tratam a moeda real como espécie. Não quer dizer que eu peguei o dinheiro do bolso, fui lá e comprei o imóvel. Mas, enfim, esse é o meu destaque num país onde o sucesso é condenado e o fracasso é beneficiado por projetos sociais. Tinha que investigar o que o Randolfo faz depois das 10 da noite. Isso que tinha que ser investigação. Proibido falar. Joacir Lora Júnior, seu destaque, por favor. Senhor, aliás, quero agradecer em nome da equipe os brownies que chegaram aqui para todos aqui, nós. ó. Os cookies, perdão. Poxa vida. Os cookies, hein, meu Deus? Acabou Olha, com a empresa. quando a gente Fechou a loja. A gente quer agradar, acabei com a... Com a Maicu. Acabou com a Maico. Vamos lá, por favor. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que hora que você vai assistir ou estiver assistindo conosco agora, bom dia. Meu destaque objetivo e claro. A condenação e depois a anulação da condenação de Daniel Alves essa semana. Eu acho que a gente precisa debater sobre qual o grau, qual o peso da palavra da vítima. E o meu segundo destaque é Uma observação. Uma observação só, doutor Joacir. Pois não. Por que com Lula pôde? Na verdade, o Lula e o Daniel Alves são coisas totalmente distintas. É que a gente vai explicar exatamente isso. São jurisdições diferentes, são casos diferentes.
Me permita Até o só motivo fazer um das adendo. anulações também. Me permita só fazer um adendo, doutor, que isso vai até de encontro com o que eu falei, né? O peso do julgamento social. Sim, Até que ponto um processo destrói a vida de um ser humano. exatamente. E Aí que ele pegou, pegou. não, ele não nega que pegou, né? E aí a moça também não nega que aconteceu. Agora, os juízes não viram, 4, inclusive 3 mulheres. Estupro, né? Não viram. Na verdade, lá é o artigo 173 do Código Penal espanhol, que é o crime de agressão sexual, que equivale ao nosso estupro aqui. E aí, o meu segundo destaque é uma Porto Velho Shopping, depois eu posso falar melhor, mas está angariando recursos para que possa ser. Vai ser um ponto de recebimento de doações aí para ajudar o pessoal do Baixo Madeira. E eu acho que ultimamente Porto Velho Shopping tem sido aí uma instituição, tem recebido tanta pancada de todo mundo e parece assim que ele é o vilão, o grande vilão daqui de Porto Velho. Eu acho que a gente precisa colocar as coisas no seu devido lugar. Eu não sou procurador do shopping, não sou advogado do shopping, mas a gente tem que reconhecer aquilo que é feito dentro da nossa cidade e do nosso estado. Beleza? Muito É bem. isso. Ô, seu Beni, É que disparou. não, eu queria. Pois é, isso que eu tô estranho. O senhor deveria levar um técnico o seu celular. não. Não, Eu escute. vou jogar essa porcaria no mato. Não é preciso. Resolve o meu problema. Eu só queria saber como é que o senhor bate tão forte no celular e não acontece nada. O troço continua falando. É isso que eu não entendo. Eu dou tanta porrada nisso aqui. Pois é, mas eu acho que não. E não atende às minhas necessidades. Trate de com ficar carinho. quieto, não me encher o saco O senhor não quando consegue pode, tratar entendeu? ninguém com carinho, mas que O senhor coisa. viu que o senhor chamou o meu destaque, o telefone dele imediatamente. Ele açoita até o celular que não tem nada a ver com a história. Que barbaridade. Que barbaridade. O Beni continua sendo o último a falar, como sempre, isso aí é, né? Emanuel Neri, representante muito digno da esquerda. Agora, Com antes seu que, ele destaque. fale, uma observação. Ah. Por que esta homenagem ao presidente Lula? Não teve homenagem nenhuma ao presidente Lula. Chapéu? seu Beni? Ué, Vamos deixar para Na verdade, trás esse o debate. esse chapéu eu ganhei de um amigo chamado Berto, da Berto Tratores, e eu, como sempre, uso os presentes que eu recebo, estou usando o presente que recebi do Parabéns, Berto. é o direito que o senhor Mas tem. a camiseta do Bolsonaro que eu te dei, tu nunca usou. Nunca me destes, também não usaria. Não, poderia usar como pano de chão, alguma coisa assim, talvez usasse. Vamos lá. Mas Começou a provocação. o destaque que eu trouxe foi a audiência pública que aconteceu ontem aqui em Porto Velho, lá no Teatro Guaporé, segundo a lei micro, mas segundo a realidade macro, região do saneamento, criado pelo Estado de Rondônia com a Lei 1200, 2023, que Muita gente lá? estava lotado, muita gente do interior, principalmente Cacoal, de Paraná, né, que era a apresentação do estudo feito pelo BNDES para uma finalidade de conceder os serviços de água e esgoto em todos no caso, em 45 dos 52 municípios do estado de Rondônia. Né, e foi... Isso implica na privatização da Caert? Não é exatamente isso, sem ser, que não é privatização da CAERD, a concessão do serviço e a extinção da CAERD e também pior, então. Só que 2 SAAs dos municípios do interior também, inclusive municípios superavitários no fornecimento, o Cacoal, que já alcançou o que o Marco do Saneamento pede hoje para 2033. Também então, desaparece Cacoal. mas aí essa foi a grande discussão. Porque e aí quando a gente for discutir esse negócio é longo, porque isso começa em 2023 com a lei que foi aprovada lá na Assembleia Legislativa, né? E aí me admira muito a Assembleia Legislativa chegar dizendo que foi um projeto imposto pelo governo que empurrou de goela abaixo. Calma aí, cadê a autonomia do Poder Legislativo? Eles não sabem discutir lá, não sabem colocar suas objeções, tem que deixar para levar para uma audiência pública depois que as favas contadas? Mesmo que fosse verdade, não se confessa um negócio desse, né? Isso aí é uma coisa inconfessável. Foi um show de horrores com relação a isso, mas, de toda forma, há discursos que o que eles trazem na fala são verdades. Que a lei é um absurdo, ela é inconstitucional no seu teor
enfim, e a forma como o processo é conduzido pelo Estado todo de certa forma, muito errada, porque deixa de levar em consideração os principais Isso interessados. acaba na justiça? Eu acho que isso vai acabar no STF, porque, infelizmente, foi ajuizado um ADI, essa ADI foi Mas eu julgada acho que devia de acabar na justiça. Não, vai acabar na Não, justiça. o senhor falou outra coisa. Não, mas aí, Everton, é exatamente isso que às vezes a gente acaba... A gente está colocando a discussão do STF muito voltada para a questão do direito criminal, que está um problema. Mas há outras discussões muito importantes, principalmente as discussões em ação direta de constitucionalidade, o controle concentrado a respeito o controle concentrado de constitucionalidade, que o STF, inclusive, já se manifestou com relação ao Estado do Sergipe, Estado do Rio de Janeiro, a respeito dessa questão de micro-regiões, e aí o conceito de micro-região é totalmente aviltado aqui nessa lei absurda que nós tivemos aqui no Estado. Né? Porque uma micro-região do tamanho do Estado de Rondônia, com todos os municípios, é uma macro-região, não é uma micro-região. A discussão ela tem outro caminho, foi desvirtuado uma abertura que o Supremo Tribunal deu para entender o conceito de micro-região no julgamento de um ADI lá do Estado do Sergipe, para extrapolar para cá, desvirtuando completamente o que foi colocado lá, entendeu? O pessoal acha a tal das brechas da lei, né? Mas ali não tem brecha, ali tem, na verdade, absurdos mesmo. Né? Mas a lei foi aprovada pela Assembleia com 4 abstenções e 1 ausência. E todos os demais votaram a favor. Né? E aí agora tem uma discussão de que a Assembleia diz que vai revogar, vai rever esse posicionamento, mas depois de quê? Da pressão social, da pressão popular, dos prefeitos que não foram ouvidos, que não tiveram seus apelos. O Cacoal mandou em 2022 um expediente dizendo que não iria fazer parte da microrregião. Mas o Estado foi lá e impôs. E o que o STF decidiu nas decisões de ADI é que o Estado não tem legitimidade para usurpar o poder decisório dos municípios. Isso está escrito, eu trouxe, inclusive, parte de alguns votos para a gente comentar então depois. Tem muita coisa errada aí. Mas muito é pouco. Vai ter. Se não pegar por um, pega pelo outro. E a outra coisa que o doutor Joaci falou da questão da arrecadação pelo shopping de mantimentos e auxílio de toda forma para ajudar as comunidades ribeirinhas. Isso também era parte do meu auxílio, por essa homenagem que eu trouxe na camisa. É o PPFC, o Pernas de Pau Futebol Clube. É um grupo de amigos que se reuniu há 10 anos e começou a jogar esse futebol. E foi o primeiro... Eu fiz o apelo no grupo do condomínio e no grupo do futebol. No condomínio ficou um silêncio. No futebol, no mesmo dia, já várias pessoas se prontificando a se solidarizar, a contribuir, dar água, alimento, roupas, porque essas pessoas que estão sofrendo, tudo que a gente puder fazer por eles é pouco ainda. Muito bem. Emanuel O Neri. senhor dormiu, né? O do Neri, não. Não, tivemos 20 minutos de Emanuel Neri. Queria fazer Benê uma Andrade. Você disse que ia me beliscar, não Queria fazer um beliscou? apelo para não Ok. esquecer do Benê Andrade, por favor. Eu Bené? quero dizer o seguinte, Mudou o nome dele, Bené? o Jackson, que é o papai da Natana, está dizendo o seguinte. abraço aí. Boa tarde, Dinos. Vocês são show demais. Mas eu gostaria de fazer uma homenagem. Existem muitos símbolos históricos em nossa cidade. O prédio do relógio, a Praça das Três Caixas d'Água, a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Porém, a voz do Benê Andrade, tendo de fundo o hino de Rondônia, é um símbolo histórico vivo. Por isso eu digo que saibamos nos deleitar, pois esse símbolo histórico está entre nós. Parabéns, Beni, parabéns para você, seu Beni. Você passa esse texto para mim? Não. Não? Não, é uma coisa pessoal. Ô, seu Jackson, você viu que o senhor arrumou, né? Mas tudo bem. É ciúme, Beni? Tu acha que é ciúme? Muito obrigado. Não, eu passo sim, seu Beni. Do fundo do meu coração. Vou rever viu? essa posição. Obrigado mesmo. Seu Um Jackson. beijão para o senhor. Muito obrigado. Já estou te mandando aqui, seu Beni. Vou rever minha posição de mandar e... Excepcionalmente. Vou me curvar ao senhor. Não, você vai rever porque senão você ia apanhar em casa. Vamos ser honestos aqui. Eu não tenho apanhado mais. Ah, Vamos lá, seu Beni. sou eu, é? É o seu destaque, por Não, é o favor. seguinte, todo mundo já falou O senhor aqui. tem 30 segundos. Então já Ó, foi. já passou 10. Todo mundo aqui falou a respeito da situação dos ribeirinhos aí do Rio Madeira. Só para reforçar a coisa.
O Rio Madeira alcançou 16 metros e 67 centímetros na medição de ontem, sexta-feira. Segundo o monitoramento do Serviço Geológico do Brasil, de acordo com a Defesa Civil Municipal, 29 comunidades são diretamente afetadas, onde vivem 8.984 pessoas. Na comunidade de Calama, uma das regiões mais afetadas, casas já foram completamente tomadas pela água. O mesmo ocorre no canal Santa Bárbara e no distrito de Fortaleza do Abunã. Para não ficarem isolados, os moradores até já fizeram uma estrada dentro da mata. Equipes da Prefeitura de Porto Velho realizam visitas nas comunidades e disponibilizam suprimentos às famílias, como cesta básica, água potável, kits de higiene e hipoclorito de sódio. Então, gente, a situação é para lá de séria. Então, é preciso realmente... Aqui as autoridades estão se mexendo, tomando providências, mas também quem puder colaborar para amenizar aí este momento de preocupação e sofrimento dos ribeirinhos, tudo será muito bem-vindo. E sobre isso, viu, seu Beni? Chegou a 1667, né? O boletim do Serviço Geológico Brasileiro, ele indica que deve se manter estável com viés de baixa, mas que pode subir. Na verdade, hoje amanheceu com já o monitoramento da Defesa Civil com 16,73, 8 horas da manhã. Mas 6 centímetros a mais que ontem. Me permita, Everton, colocar, se puder, eu mandei lá para cima, o telefone da Defesa Civil, o telefone direto. Nós temos um 199, mas nós temos um telefone de WhatsApp, o Sérgio, que as pessoas que estão em situação já de desabrigo podem entrar em contato direto com a Defesa Civil. Uma equipe ontem já encontra-se, na verdade, no Baixo Madeira, fazendo todo o monitoramento e fazendo o resgate dessas pessoas. Segunda-feira vai uma outra equipe já com todos os mantimentos que estão sendo colocados já em balsas nesse final de semana. Então, a Defesa Civil ontem, inclusive, fez uma reunião com o Exército, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro e a própria Defesa Civil para articular toda essa ação que vai ser feita em benefício dessas pessoas que estão desabrigadas. Olha aqui, o Reginaldo Miranda. Você vai falar, só para preparar, eu pedi, Pamela, eu enviei para aí um banner do Porto Velho Shopping. Prepara aí, por favor, que eu já vou te pedir. Eu tinha enviado Beni. também já. Ah, é? Eu tinha. Fala, Beni. Não, eu só para dizer aqui, eu acho que o Reginaldo Miranda, lá de Ji-Paraná, eu acho que ele está assistindo o programa errado. Viu, Reginaldo? Porque você diz aqui, boa tarde a todos os dinos. Parabéns ao Sérgio Pires. Seu destaque foi rápido e coerente. O Reginaldo Miranda, lá de Paraná. Eu acho que ele não está assistindo. Reginaldo, manda o Pix. Reginaldo, brincadeira. Um grande abraço, meu amigo. O Sérgio Coerente é um... Manda o Pix, Reginaldo. Só para lembrar que a marca histórica da Shea em 2014, hoje está em 16,73, não é isso? A marca histórica é 19,74. Isso quer dizer que nós estamos a Muito 3 perto. metros... 3 metros, 16 para 19 são 3, né? Mas 16,73 para 19,73... São 3. 3 metros e 1 centímetro. O Everton... Não falei, não falei. O mosquitinho Dilma ficou aí. Reginaldo, você não quer voltar atrás com essa mensagem, não? Manda Seguinte, de novo. Não vou dizer que sim nem que não, mas muito pelo contrário. Pamela, querida, coloca aí agora o banner, por favor, aí do Porto Velho Shopping. Olha aí, ó. É o SOS Baixo Madeira. Isso. A hora de ajudar é agora. O Porto Velho Shopping, como uma organização importante que nós temos aqui no estado, como disse ainda agora alguém, que o Joaci, que o Porto Velho Shopping tem apanhado de alguns setores,
Isso deve ser algo concatenado com alguns outros interesses que a gente não sabe quais e não querem reconhecer a importância que o shopping hoje tem na vida do porto-velhense e do rondoniense. Basta a gente só lembrar e registrar que nós temos excursões toda semana que vem do interior, de pessoas que vêm exclusivamente para conhecer o shopping, para visitar o shopping, para fazer compras do shopping e passam um domingo maravilhoso, um sábado maravilhoso. Essa é a importância que o shopping tem na vida do rondoniense. Então, é importante e agora a gente reconhece também esse trabalho. O Cássio Mendonça passou para o Joacir Loura Júnior, passou para mim. Essa campanha, né, vai do dia 7 de abril até o dia 7 de maio. E o ponto de coleta, atenção, anote, pode até tirar foto aí do vídeo. Ponto de coleta é o acesso F do Porto Velho Shopping. Você vai lá no acesso F, já vai estar lá o ponto de coleta e o pessoal vai estar aguardando você. Leve o que você puder, água, roupas, calçados, alimentos não perecíveis e assim por diante. Vamos ajudar esse povo do Baixo Madeira. Já temos muita gente desabrigada, desalojada. Então é importante que a gente trabalhe rápido nisso. Então todos juntos e unidos na campanha do Porto Velho Shopping, que na verdade é uma campanha de todos nós, ok? Vamos. Esse foi o meu primeiro destaque. Muito obrigado pelo seu destaque. Perfeito. O seu destaque foi cirúrgico, foi extraordinário. Eu não esperava outra coisa do senhor. É o seguinte, olha só o que a China está dizendo, está fazendo. É o meu destaque. China apresenta queixa na Organização Mundial do Comércio pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos. Esse é um assunto que vai render. Outro assunto, rejeição de Lula é maior do que a aprovação, diz a organização jornalística esquerdista Datafolha. A nota da rejeição do presidente Lula entre ruim e péssima é de 38%. E entre ótima e boa é 29%. Esses percentuais, eles são piores do que alcançava o Jair Bolsonaro na época da pandemia. Me permite uma parte? Mas eu não esperava outra coisa. Mas esse foi o Datafolha que divulgou isso de ontem para hoje, né? Isso. E ruim e péssimo realmente, entre o bom e ótimo, está abaixo do que o ruim e péssimo, mas o regular, porque, ou seja, está no meio da tabela, está acima dos 32, quando você soma o regular, o que não desaprova nem aprova. Estou avaliando. Se o não, bom e ótimo ele ainda... Não, mas aí vai para 70% a desaprovação, porque aí você dá o direito do pessoal somar 38 com o regular. Eu vou só lhe dizer que essa eu quero lhe dizer essa o seguinte, gagueira... senhor Manuel, o senhor pode defender do jeito que o senhor quiser, mas eu estou prestando atenção no que o senhor está dizendo. Essa sua gagueira aí não convenceu os outros. A rejeição chega a quase 80%. Se for somar, né? Soma para um lado, mas não soma para o outro. Imediatamente, o governo já está liberando 50 milhões de reais para fazer campanha publicitária e agora não é mais para tentar levantar a popularidade, é para tentar conter agora, a queda. Essa mesma pesquisa também informa que a queda da popularidade ela deu uma parada, ele recuperou, só não está... Está ruim, verdade. Só não está pior do que o mês passado. Deu uma estancada. O mês passado subiu 6% do mês passado. Verdade. O senhor leu com atenção, hein? Sim, senhor. Todos vocês continuem pensando desta maneira. Agora o detalhe. Tranquilo, Tá tudo não mexer em certo. nada, não. Tá A pesquisa... Está certo. A pesquisa diz o seguinte, que o grande problema do presidente Lula com relação à popularidade dele é a inflação nos alimentos, que tem jogado lá para baixo a sua popularidade, os alimentos com preços descontrolados, tá insuportável, e isso tem atingido a população, especialmente mais carente. E, por sinal, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, teve a pérola de dizer que a culpa dos aumentos dos alimentos é a falta de planejamento no passado. Aí é querer brincar com a inteligência do brasileiro. Manuel, nos responda aqui, por favor. O ministro da Economia, o Fernando Haddad, um dia disse que ele não entendia nada de economia.
pouco tempo antes dele assumir. Disse que quando o pouco que ele sabe, um pouquinho do curso, ele disse que colava nas aulas. Aí houve a expectativa, já a princípio com isso, de que a economia não ia andar. E não está andando. Por que o presidente Lula, na sua visão, eu sei que você é uma pessoa que olha as coisas com muita sensatez, por que não troca o ministro da Economia? Se é esse o grande problema do governo hoje. Everton, essa é uma situação que às vezes extrapola a mera apreciação. Olhando aqui seria muito fácil. Os números às vezes dizem uma coisa e às vezes nem tanto. Por exemplo, nós tivemos em janeiro e fevereiro o recorde de emprego gerado no Brasil. Juntando janeiro e fevereiro, quase 400 mil empregos de carteira assinada, formais, é a maior alta da série histórica dos últimos, se não me engano, 10 ou 12 anos. Então está tudo certo. Não é que está certo, seu Beni, é porque também não está tudo errado. Ou seja, nem todo mundo acerta sempre, nem erra sempre. Eu acho que a gente tem que saber dizer quando uma coisa está errada e dizer quando uma coisa está certa. Tem muita coisa que a inflação alta é ruim. E quarteirizar a culpa, eu também acho errado. Porque, como diz, eu sempre uso esse ditado, quem casa com a viúva assume os meninos. Né? Então, quando se ganhou a eleição, se sabia o estado do país, ou pelo menos deveríamos saber o estado do país em que estaria sendo recebido. Então, não dá para quarteirizar depois de 2 anos a responsabilidade. Né? Eu acho que é uma fala infeliz da Simone Tebet, né, ter dito isso. E com relação a essa fala do Haddad, eu acho isso irrelevante. Vamos dizer que a economia estivesse voando. Do ponto de vista de alguns dos meus colegas aqui, ela poderia estar melhor como fosse, sempre estaria ruim. Mas, supondo que ela estivesse boa também assim, ainda assim, ele teria dito. E o que teria mudado isso? Então, eu acho que a gente não tem que levar pela fala, tem que levar pelo resultado. Me permita dizer, e aí discordar também, que, na minha opinião, seria irrelevante essa fala dele se ele, de fato, estivesse fazendo algo ou trazendo soluções para os problemas da economia. E não tá. Exatamente. E aí que pega. Se você diz uma coisa, eu não sei nada de economia, eu colava na época de faculdade, mas eu estou dando conta, eu estou trazendo soluções práticas para a economia, aí seria irrelevante o que ele falou. Mas por favor, só para entender, porque ontem andei vendo alguma coisa aí que diz, eu falei, não é possível que a rejeição do Lula hoje é maior do que o número de votos que reelegeu ele? Aí é subjetivo Não, com dizer. 38% não seria. Né? Aí é subjetivo dizer, porque Agora trata-se viu que ele de tirou pesquisa. fora o regular agora, Já né? tirou. Não, mesmo considerando isso, não seria. Porque eu estou utilizando só o dado da rejeição, não estou utilizando o dado da aprovação. Perfeito. Porque se você considerar isso aí como número absoluto, aí você teria que excluir as abstenções na eleição, os votos nulos, enfim. Eu vou pelo Beni aqui, Continuem defendendo que está tudo bem. Eu acho ótimo. Tá tudo certo. Quanto mais disserem que está tudo bem, melhor para o Brasil. Quer dizer, o Sérgio, então, é daqueles adeptos ao quanto pior, melhor, seu Sérgio. Não, o Sérgio é daquele que Eu torce contra. estou amasiado com o Beni Andrade. Não, mas não é, você tem que estar amasiado com o Brasil. Eu acho que o Sérgio está torcendo para o Brasil dar errado. Como? É verdade. Negativo. Tá sim, senhor. Negativo. O senhor tá Tu vibrando. tá torcendo pro Brasil dar errado? De jeito Tu acabou maneira. de dizer De isso, jeito Sérgio. maneira. Não, mas então eu estou copiando o que o Beni disse. Se eu Sim, estou o Beni dizendo fala isso, um o Beni negócio tá- errado, o senhor vai copiar dele. Não, eu copiei dele porque eu achei que ele disse certo. Por isso. Então você está errado. Bom, mas aí é a tua O opinião. senhor, A nossa opinião, o nós dois senhor estamos e o certos. Beni Andrade estão redondamente errados. O que o senhor acha, Manuel Neri? Eles estão certos ou estão errados? Vamos pegar um voto de um Pergunta pro terceiro. Irã. Eu tô achando que o Everton, que sempre é o conciliador, tá querendo arrumar a picuinha aqui. velho. Everton, Nada. é TNT, cara. Como é que chama aquele negócio lá? Nitroglicerina. Nitrotolueno. Nitroglicerina, né? Pura. Tem que pedir a opinião do doutor Irã sobre Irã, isso. eu quero ouvir o Irã falar a voz da sensatez. O Beni e o Sérgio estão corretos. Inclusive, Nunca colaram na vida. Não minta. isso é Faça verdade. como eu. Não. Nunca frequentaram escola também, né? Joaci, vamos encerrar contigo esse assunto,
para que a gente então já fique uma ideia final sobre Tá tudo ruim isso. ou tá péssimo? Eu não tenho capacidade cognitiva para falar sobre economia, não. É. Olha só, rapaz. Bom senso. Se eu soubesse, a gente nem abria esse assunto. Bom senso não, humildade. Humildade, Porque humildade. eu falo isso porque tá tão maluco, né? Assim, as coisas que pareciam tão previsíveis. E aí eu acho que eu não posso assumir uma prefeitura sem que antes eu tivesse pelo menos feito o dever de casa para saber como estava. Eu acho que é o ponto da onde que eu parto, para onde que eu quero chegar. E o que a gente tem visto, eu acho que aí independe de seja Haddad, é que a política econômica do governo Lula ela está indo de mal a pior. E aí parece que tem um aval do próprio governo, é o próprio presidente que quer que seja dessa forma. Antes ele reclamava, por exemplo, da taxa de juro do Banco Central. Batia, dizia que era absurdo. Agora o presidente que ele colocou no Banco Central aumenta o juro todo dia, ele não fala nada, que é normal. Então a gente precisa ser coerente com aquilo. O Lula, ele não é o mesmo daqueles Lula. Eu ouvi você falando disso no programa essa semana. Sim. O Lula, ele é aquele cara extremamente populista que quem tinha raiva dele, quando com 5 minutos de conversa, ficava apaixonado por ele. Ele não consegue ser mais essa pessoa que argumenta, que transforma e que faz com que as pessoas... Meu amigo, a velhice, a idade senilidade chega dele, para todo mundo. né? E aí ele deixou delegou demais agora e as coisas estão indo de mal a pior. Então acho que a questão econômica do Brasil, ou o Lula ele realmente se atém de que precisa dar um norte, porque a questão da economia é que vai ser o carro-chefe de todas as outras. Eu inclusive comprei uma pimenta essa semana, se o Gleidson puder passar. Você quer com pimenta, velho? Eu comprei. Vocês estão falando que Ali, é coisa ó. quente. Olha lá, ó. A marca dela é Cholula. Cholula. Nossa. Cholula. O Vá-se senhor comprou embora. mesmo assim comprou? Cholula. Vai embora, Lula. Né? Comprou Então, para jogar fora, não? não, eu acho que hoje é o sentimento de todo mundo, ama né? tanto o Lula que resolveu levar o Cholula para casa. O Cholula. Então, ou seja, vai-te embora, Lula. Sai daqui, Lula. Então, Agora, esse é nome registrado? né? é uma pimenta que eu comprei lá na Argentina. Era para eu ter trazido para cá. Mas ela é argentina? Tá justificado. Cholula. Nossa senhora. Então, hoje é o sentimento, inclusive, que a pesquisa está dando. Lula vai embora e já tem gente dizendo Quer dizer que se fizer essa pesquisa na Argentina, aumenta ainda a aumenta rejeição. ainda mais, né? E já é o sentimento de muita gente de o Lula sequer vir para a reeleição. Ele não tem mais ambiente. O efeito Biden, né? Você também falou sobre isso. O efeito Biden também tem que... Eu acho que a esquerda, o PT, eles têm que ter a humildade para dizer, nós não temos alguém que possa substituir o Lula. Então a gente precisa buscar alguém. Assim como a direita. Não, e não Eu tenho sugestão do A nome. direita tem que esquecer Bolsonaro. Bolsonaro é carta fora do baralho. Procure outras Joaci. pessoas que têm mais qualificação. Como jurista, não vê salvação para o Nenhuma. Doutor Joaci, não é que não tem alguém para substituir o Lula. Tem sim. Espera aí. Eu acho que não tem ninguém para substituir o quadro ministerial desse governo. Olha, as cagadas que eles fazem é um negócio impressionante. Está acabando com o governo Lula, rapaz. E ninguém fala nada. Tá tudo certo. Mas aí, Beni, a gente tem que chamar o quadro técnico pela expertise de cada um. Eu não posso ter ideologia dentro de uma técnica. Não. Eu acho que tem que primar pelo conhecimento, pela técnica, né? Se o cara está dizendo que não tinha expertise nenhuma, ele fala, eu tenho pós na USP, não sei o quê, não sei aonde, mas, meu amigo, você não sabe de economia, passa bastão Então, aí para que tá o outro. problema. Jogam tudo para cima do seu Haddad. Mas Não é só ele. É um time que está arrebentando com esse governo. Se olhar- Eu quero dar voz para o Emanuel Nery. se olhar a agora. composição ministerial não é o PT. A composição ministerial é o PT, é a União, Mas quem falou que é o PT? Não, calma, seu Beni, calma. Ó. Quer dizer que todos esses partidos, nenhum deles tem quadro suficiente para assumir um ministério? Então, se nós estamos nesse cenário, onde é que está o erro? Está em nós, aqui embaixo, na cadeia, que colocamos essa turma lá em cima. Faz o seguinte, vai na Argentina e contrata. Mas agora a gente lá e também traz tem pra cá. que levar em consideração que mesmo dentro dos partidos, quando o partido indica, não é meritocracia. Não é mérito, é político. É político. Exatamente. Vou pegar o amigo do presidente do partido que vai ser indicado, porque aquele outro que é extremamente técnico vai querer fazer a coisa toda certinha e aí não nos interessa. E aí, Everton, eu vou dar uma passeada no
no destaque do Eric, dentro desse assunto aqui, eu vou misturar os dois, por conta... Eu acho que o senhor quer desviar o Não, assunto. Não, é porque eu vou voltar na economia. Porque quando se diz, o que o Eric trouxe é que às vezes se cria uma imagem de alguma coisa que na verdade nem sempre é o que de fato possa ser. Estou dando uma dilmada também. Mas por quê? O PIB do Brasil, em 2024, cresceu 3,4%. De 40 economias que cresceram, o Brasil ocupou a 7ª posição. A projeção da economia para esse ano é que crescesse mais, não vai. Mas vai crescer, a princípio está se pontuando crescer acima de 2% ainda, a economia esse ano. Não é o que se queria, mas ainda é um sinal de crescimento. Aí quando a gente fala sempre, crise, está ruim, tá, mas calma aí. Será que é tudo... De que lado da informação eu estou olhando? Eu estou primeiro, então, o ano passado, 2024, seria o segundo ano do governo, a economia do Brasil cresceu ao ponto de estar em 7º lugar entre 40. À frente do Brasil, Índia com 6,7, Indonésia com 5, China com 5, Costa Rica 4,3, Rússia 4,1, Dinamarca 3,6 e Brasil era 3,4, não 3,8. A Rússia é em guerra. Sim. Olha que coisa, hein? Né? 3,4%. O Brasil à frente de países como Espanha, Estados Unidos, Noruega, Eslováquia... Não, então está tudo certo. Não é que está certo. Não estou dizendo que está certo ou que está errado. Eu estou dizendo que a gente tem que observar todas as variáveis para não construir uma figura que, na verdade, possa não refletir a verdade como um todo, e só um recorte. No Federal Burger você encontra comida de verdade, com um sabor incrível, com ingredientes selecionados e um toque especial. Os hambúrgueres são feitos para quem gosta de sabor autêntico e qualidade. Veja só o recado de Federal Burger. Comida de verdade, de qualidade, só tem um lugar, é aqui no Federal Burger. Com 11 unidades no Brasil e em breve até nos Estados Unidos. E aqui em Porto Velho tem Federal pertinho de você. Zona Leste, Norte, Sul, Centro, Shopping e Avanda BR. E no cardápio tem hambúrgueres artesanais, petiscos, pratos executivos e regionais da Amazônia. Um mais saboroso que o outro. Além de porções e açaí naquele ponto que você ama. Tudo com produtos selecionados e com a excelência do Federal Burger. E para você que quer investir em um negócio de sucesso, entre em contato agora mesmo através do WhatsApp 69 99288 4911 e seja um franqueado e leve a experiência do Federal Burger para a sua cidade. São 6 anos se consolidando no mercado com mais de 250 empregos diretos. Fique por dentro de todas as novidades e promoções. Siga o Instagram @federal.oficial. Lá você tem acesso a todos os endereços, cardápio e muito mais. Irresistível, né? Então reúna a família e os amigos e vem pro Federal Burger. Comida de verdade. Que maravilha! Viu aí? O Federal Burger está expandindo. Seja parte dessa história de sucesso e invista em uma franquia. Ligue para o 99288 4911. Repito, 99288 4911. Olha só, esses dias aí tivemos inaugurações de franquias do Federal Burger em Capão da Canoa, em Novo Hamburgo e outras cidades do Rio Grande. Está indo longe o nosso Federal Burger. Eric. Primeiro eu quero falar sobre a questão da escolha do ministro da Economia pelo presidente Lula. Quando nós vemos um Fernando Haddad, né, por tudo que a gente já comentou aqui, inclusive eu já falei isso, a escolha dele foi pontual como ministro da Economia. Primeiro, ele não poderia colocar alguém que ele, enquanto presidente, não tivesse controle sobre o ministro. Esse é um ponto. Eu quero comentar também um ponto do... E a prova disso é a própria indicação do novo presidente do Banco Central, Gabriel, onde o Banco Central, todo mundo sabe, tem a autonomia própria para gerir toda essa questão do Banco Central, e o presidente Lula não tem essa mesma autonomia que ele tem com o ministro da Fazenda, né, Fernando Haddad. Então, isso comprova que existe dois paralelos aí. Agora, quando você diz que o Brasil teve um PIB, cresceu até mais do que anos anteriores, isso, para mim, para o governo é pior ainda. Porque ele consegue deixar a economia ruim, mesmo com o crescimento de PIB.
E a gente precisa dizer também que o PIB, o crescimento do PIB, muito não por conta de o governo dar condições para esse crescimento, mas sim porque nós temos no Brasil quem gira a economia, quem faz com que esse PIB se tornasse esse número. Mas, em contrapartida, o governo não consegue fazer a sua parte e aquilo que é bom é totalmente engolido pelo que é ruim no governo, que são as despesas, que é a dívida pública. Nós tivemos nos últimos meses o recorde de arrecadação de imposto e ainda assim nós perdemos O poder de Alexandre, compra. o administrador de empresas, Alexandre Porto, colabora contigo, diz que o Brasil está saindo de mal a pior. Não existe política econômica. O governo gasta demais. Exatamente, perfeito. 40 ministérios, você quer o quê? Irã, e a tua posição sobre tudo isso? Eu estou preocupado com a qualidade da pimenta do Joacir. Ele não disse ainda para nós se a pimenta é boa ou é ruim. Ou é igual... E não é vermelha a pimenta, é verde, viu? Olha só. Olha, veja bem, esse negócio de dizer, o índice de emprego subiu, o desemprego caiu, eu não vejo dessa forma, não. Eu estou vendo todo mundo aí querendo se empregar e não consegue. Há quanto tempo nós não temos concurso público? Tá? Então, essa situação, é lógico, evidente, eu torço por um Brasil melhor, não tenho dúvida disso aí, né? Quanto pior é melhor, não. Quanto pior é pior. E eu, lógico, evidente, independente de quem está no governo, eu espero que venha coisas boas, né? Mas queria sempre políticas sociais, pé de meia, não sei o quê, e papapá. E quando tiver esse tipo de política no nosso país, vai acontecer isso. Porque a compra de voto, o Joacir já me corrigiu um dia desse, está dentro da Constituição, na Europa, qualquer tipo de investimento social, o cara não pode votar. Se fizesse isso no Brasil, eu duvidava se essas políticas iriam aumentar. Eu duvidava. Então eu torço que o nosso país fique melhor. Eu espero que a saúde do povo brasileiro ele tenha mais acesso à saúde, com saúde de qualidade, né? Saúde de qualidade que eu falo não é botar um hospital 5 estrelas, nada disso. É dar condições mínimas necessárias de a população ser atendida, coisa que não tem, né? Aqui mesmo em Porto Velho, em Rondônia, é precário. Nós não conseguimos ainda construir um hospital. Pelo amor de Deus, não sei o que falta. Agora mesmo, me perdoe, presidente, agora mesmo fizeram uma coisa errada quando tentaram comprar um hospital privado sem fazer o chamamento público. Quando vai uma pessoa no hospital para conversar com o dono do hospital, boa coisa não vai sair. Lógico, evidente, são pessoas sérias, não só o dono dos hospitais, como a pessoa. Mas deixa uma interrogação. Eu fui saber como é que foi essa situação dos hospitais. Começou tudo errado. Aquele que começa errado... Agora, para colaborar contigo, isso aqui é informação, tá? Isso aqui não é opinião. O governador chegou a falar sobre intermediários que queriam o dinheiro por fora. Em outras palavras, foi isso. Eu quero dizer o seguinte, já foi feita uma denúncia, foi formalizada uma denúncia no Ministério Público. Então, esse assunto ainda vai render. Evidentemente que devemos estar num momento de investigação do MP. Mas já foi formalizada uma denúncia de ações, realmente, como disse o governador, que não é bom. Eu não sei para quem vai sobrar, mas que já está com o Ministério Público, toda essa situação já está. E eu acho que tem que se apurar. Olha, começou errado, o fim é errado. Nunca vi. Bastava publicar um edital, o governo tem interesse de comprar um hospital com tantos leitos que tenha isso, aquilo, outro. Agora, mandar emissário para conversar com o dono de hospital. Se você está vendendo seu hospital, e teve muita gente que nem recebeu a pessoa. E eu sei, não vou citar aqui porque ele não me autorizou. Mas eu fui levantar fundo disso aí. Foram num hospital nosso aí, nosso que eu digo, não é meu não, né? E pessoas amigas meus, chegam assim, olha, tá aí uma pessoa que essa pessoa quer vender o hospital tal. Não estou interessado em vender, nem recebeu a pessoa. Então tá errado, cara. Quando começa errado, acaba errado. Olha aqui, o Cleudo, o erudito Cleudo, está trazendo aqui a definição de cholula. Cholula é um termo que pode ter diferentes significados dependendo do contexto. No entanto, na Argentina, Cholula pode se referir a uma pequena cidade chamada Cholula,
localizada na província de Salta. No entanto, é mais provável que você esteja se referindo à palavra Cholula, como um termo usado na cultura popular argentina. Esse texto aqui cheira a inteligência artificial. Nesse caso, Cholula é um termo coloquial usado para se referir a uma pessoa que é considerada charmosa, atrativa. É importante notar que o termo Cholula pode ter diferentes conotações dependendo do contexto e da região. Em alguns casos, pode ser usado em forma carinhosa, afetuosa, enquanto em outros casos, pode ter um tom mais pejorativo. Se você tiver mais informações sobre o contexto, diz a inteligência artificial. Também conhecido Cholula está sendo usado, posso tentar fornecer uma resposta mais precisa. Aguarde. E o Cholula aí, dependendo da região, pode ser chulé também, né? Chulé. Everton, para... Joaci. Só o Emanuel Neri falou uma coisa que é o mundo real do mundo que a gente quer, né? Isso Hans Kelsen já trouxe na teoria pura do direito, um justo filósofo austríaco, que ele dizia que tem um mundo do ser e um mundo do dever ser. Isso, para quem é jurista, sabe, para quem vai fazer mestrado ou doutorado, é leitura obrigatória. E aí o mundo do ser é o mundo da ciência natural, o mundo daquilo que a própria natureza traz. E o mundo do dever ser é o mundo do direito normatizado, daquilo que vive em sociedade. Então, eu penso que, trazendo isso para cá, nós deveríamos ser um mundo do ser, que obviamente deveria ser de um jeito, mas o mundo do dever ser somos nós, sociedade, Congresso Nacional, ministro da Economia, presidente da República, é que poderia fazer a diferença para afetar a vida de muita gente. Hoje a gente não tem visto isso, né? O Brasil, na economia, infelizmente, o dólar essa semana já passou de novo da barreira aí de 5,80, quase chegando a 5,90. Olha aqui, ó, o Nelson Juchen, eu acho que ele está falando para ti, Manuel. Olha só como ele fala, de forma dura, seca, impiedosa. Nossa. Tira esse cara daí, por favor. Vai monopolizar o microfone. Vai fazer narrativas. E você, Everton, vai ficar junto com um time bom, esquecido nas narrativas. Essa pessoa não te traz qualquer ajuda. Ruim, Everton, falar em dados de internet. Tem que terminar essa ideologia política e devem ser implantadas ideologias públicas. Volto a afirmar, falta política pública sem ideologias partidárias. Meu amigo Nelson, agradeço a participação, mas o Emanuel Neri está aqui só porque nós praticamos a democracia e queremos ouvir também o contraditório. Mas ele Seja sempre bem-vindo, Emanuel Neri. Emanuel, ele não se referiu, Tira, se referiu a mim, pelo que eu entendi. Foi? Está me xingando. O Emanuel é inatingível, mas eu não. Ele já deu um... E semana que vem, se o Emanuel Neri quiser ficar no meu lugar aqui, pode ficar. E no meu também. O Sérgio quer dar uma importância para ele que ele não tem. Não, tenho sim. O telespectador está me xingando, eu aceito o xingamento. Não está te xingando, modestamente. não, foi endereçado ao Emanuel Neri. Eu aceito. Defenda-se. Não, a gente não pode se defender das coisas. Eu aceito a crítica e rebato na medida do possível, no sentido de que, do mesmo jeito que eu fui convidado, graças a Deus, pelo amigo Everton para estar aqui hoje fazendo uso da palavra. Mas eu posso me arrepender. Eu tenho que respeitar o uso da palavra do telespectador e dizer que ele tem o direito de pensar o que ele quiser, da forma que ele quiser. Quando você diz que concorda com ele, que respeita, eu te pergunto, eu vou precisar te tirar do programa ou tu vai sair por tua própria vontade? Não. Olha aqui. Agora... Para aí. O Jonas do Castanheira está chegando no Beni. Exatamente. Ó, o Jonas do Castanheira... Não tenho nada com isso, olha isso aí. Olha aqui, o Jonas do Castanheira está chegando no Beni. Sérgio, você está com uma bruxa do teu lado. KKKKK. É o Beni Andrade, só pode ser. Vendo? Não tem outro. Mas tem dois Eu lados aí, acho né? que o Emanuel Neri. Agora, só a respeito da fala do telespectador... Nelson. Do Nelson. Eu queria dizer para o Nelson que política pública sem partidarismo não existe. Infelizmente, nós vivemos num país onde a política é feita de maneira partidária.
E as opiniões da gente, o mal da rotulagem, que a gente conversou outro dia, é o mal da rotulagem. Ninguém está completamente em um espectro fixo da política hoje. Não existe um espectro estático da política. Ninguém está de um lado ou do outro. Todo mundo está... Porque há o Sérgio acertos Pires e está há erros. só de um lado. Eu vou defender o Sérgio. Ó, eu elogiei o Lula esses dias por causa dessa lei aí do imposto de renda, de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Outra coisa, tem um detalhe, acredito. é bom que se diga também que durante a semana no rádio, o Emanuel Nery, em vários momentos, fez críticas ao governo Lula. Discordou de ações do PT, quer dizer, eu reputo assim o Emanuel Nery como uma pessoa extremamente lúcida, pode errar, pode acertar, mas ele busca a coerência, né? Então ele defende, mas ele também faz as críticas dele, enfim, acho isso salutar. E eu me solidarizo a você, porque eu também sofro da mesma crítica de telespectadores. Se eu falo bem da direita, vem um e me xinga, porque diz que eu sou da esquerda. Se eu falo bem da esquerda, vem a direita e me xinga dizendo que eu sou esquerdista. Como sou um cara equilibrado, eu xingo nas duas situações. Tira esse negócio de esquerda e coloca canhota. Pronto. Anti-horário. Eu não me solidarizo com ninguém, não, porque eu apanho também o tempo todo, então estou com a casca dura já. Olha aqui, ó, no Supermercado Irmãos Gonçalves, você encontra tudo o que precisa com qualidade e preços imbatíveis. Não perca as promoções especiais. Olha só o que o Supermercado Irmãos Gonçalves preparou para você. Chegou a época mais doce do ano. Páscoa é no Irmãos Gonçalves. Ofertas com sabor de chocolate. Aproveite! Arroz Primavera tipo 1, 5 quilos, R$19,49. Carne bovina frigon capa do colchão mole vácuo, linha tradicional, R$26,80 ao quilo. Batata monalisa, R$3,58 o quilo. Carne bovina frigon contra filé vácuo, linha todo dia, R$32,98 o quilo. Refrigerante de 2 litros, R$4,95. Só tem segunda para todas as lojas. Nas compras acima de R$80 em ovos de Páscoa, parcelamos em até 3 vezes. Comprar no Irmãos Gonçalves é um barato. E o programa continua aqui no intervalo, viu? Tenho certeza disso. O Nelson Jurgen, ele volta depois das manifestações, ele disse assim, ó, larga o microfone e fale quando solicitado. Está te dando uma ordem. Tenha toda a vontade de se provisionar. Não tenho partidos políticos, tenho provisões públicas. Esse é o Nelson Jurgen. O que é tenho provisões públicas? O que ele quer dizer com isso? Eu acho que ele queria dizer posições. Pode ser. E aí o corretor ortográfico enganou ele ali. Posições, é verdade. Mas está ótimo. Ele é uma pessoa bem inteligente. E o Nelson, eu tenho por ele um grande respeito. Ele é radical em algumas coisas, né? Mas defende aquilo que ele acredita, né? É que Nelson quer dizer filho do novo, né? É um nome muito comum lá em Portugal também. Olha só. O Josemar está dizendo aqui, ó. Depois. Deixa eu ver aqui. José Américo Martelli, o Brasil parece um trem fora dos trilhos. O Lula aumenta demasiadamente o número de ministérios e os partidos da coalizão indicaram os mais alinhados. Porém, a competência, a transparência, a lucidez, honestidade e a capacidade não foram consideradas na escolha. Diz aqui o José Amércio Martelli. Martelli, você é parente do Edésio Martelli, que foi deputado aqui no Estado? Deputado do PT, bom que se diga. Me informe, por favor, Everton, meu caro José Américo. Posso pegar só um gancho nisso aí? Pode. Muita gente está batendo no governo, mas a gente está vendo aí várias instituições públicas, judiciário, Ministério Público, Defensoria, servidores de legislativo, executivo, que estão começando a receber várias gratificações que estavam extintas, que foram trazidas à tona, milhares e milhões de reais que estão sendo pagos, e ninguém fala nada, a culpa é só do governo, é só do Lula, é só do governo federal. E esses outros poderes que também estão pagando coisa, inclusive retroativa de algo que era extinto, né? Então, acho que tem que refletir e dizer que a culpa não é só do governo Lula, não. Eu quero parabenizar o prefeito Léo Moraes. Ele fez retornar à existência nos quadros da Prefeitura Municipal de Porto Velho o quadro de engenheiros. Que tinha sido extinto, né? Esse quadro havia sido extinto pelo prefeito Wildon Chaves
E os que estavam lá hoje, os engenheiros, estavam num quadro em extinção. Sim. E agora com isso não. Aliás, eu até estranho, eu confesso que eu não sabia, senão eu já teria falado isso na época. Um dos grandes problemas que existem na prefeitura é a falta de profissionais para fazer projetos. Hoje já falta. Aí se você extingue um quadro desse, o que vai acontecer? É terceirização. E a gente sabe o custo de uma terceirização de algumas coisas que não precisam ser terceirizadas. Então a prefeitura tem que ter, inclusive, gente no seu quadro que epidermicamente esteja ligado aos problemas da cidade. E o engenheiro, que certamente amanhã ou depois pode ter algum concurso, porque falta profissionais, tem que ser alguém que tenha conhecimento profundo das coisas da cidade. E é importante se dizer, nós já perdemos muito dinheiro, milhões e milhões de reais ao longo dos anos, não só no Hildon Chaves, mas antes também, por absoluta falta de um projeto que pudesse fazer com que o dinheiro, muitas vezes na Caixa Econômica Federal, depositado aqui em nome do município, não retornasse para os quadros da União, para os cofres da União. Então eu quero parabenizar o prefeito Léo Moraes por essa iniciativa. Aliás, o CREA teve também uma importante participação nisso, do seu presidente. Enfim, as coisas começam também, nesse aspecto, a ir para o seu lugar. Eu gostaria de ouvir... Não é só engenheiro, engenheiro e arquiteto. Engenheiros e arquitetos, olha aí, melhor ainda. Eu queria pegar carona na tua fala, pois não? Até porque eu falo com alguma propriedade, porque sou engenheiro, fui engenheiro dos quadros da prefeitura entre o ano 2005 e 2015. Eu acho que o senhor não devia falar, porque o senhor vai legislar em causa própria. Não, mas eu não sou mais engenheiro do quadro da prefeitura. De 2015 em diante eu passei a ser engenheiro dos quadros da União. Sério? Mas o que eu tenho... tanto os engenheiros quanto os arquitetos, essas carreiras da tecnologia, elas são estratégicas. Nos outros locais, nos outros entes, por exemplo, a briga que a gente tem hoje é para elas serem reconhecidas a nível de carreira de Estado. Assim como procuradores, auditores, né, porque não existe, se falar em um país que tem tantas necessidades, um município que tem tantas necessidades de infraestrutura, de saneamento, e abre mão de técnicos. Extinguir a carreira que é fundamental, é essencial, sem a qual você não consegue implementar essas políticas. Né? Então, tanto os engenheiros quanto os arquitetos, e aí tem um voto de louvor, por exemplo, a um arquiteto dos quadros da prefeitura, que é o nosso querido amigo Lourenço Vilar, que é o autor do projeto arquitetônico da nova rodoviária e também daquela passarela linda que tem ali no espaço alternativo. Guajaramirense. Guajaramirense. Agora me diga uma coisa, meu querido. Por que esta velha história, coisa que eu ouço há mais de 40 anos aqui em Porto Velho? O recurso voltou por falta de projeto. Vocês viram que o senhor acabou de dizer. Vocês viram que eu respeito O senhor acabou de falar. Não, mas, o Everton, pelo amor de Deus, seu Beni. Eu estou me referindo a essa coisa, não, falta seu engenheiro, Beni, falta no seu Beni, a quantidade de engenheiros que tem e arquitetos, são em torno de 80 profissionais que tem nos quadros da prefeitura hoje, é insuficiente para que se faça a elaboração de projetos, o acompanhamento de obras, a fiscalização de obras. Tá. Profissional... Então tem fundamento essa história? Tem fundamento. Perde recurso por falta de projeto. Às vezes se perde, às vezes não se consegue alcançar. Por exemplo, inscrevemos um projeto no PAC. A prefeitura agora conseguiu inscrever alguns projetos no PAC. Tem 2 grandes projetos no arco das políticas de saneamento para drenagem pluvial que foram cadastrados lá no PAC. Se nós não tivermos profissionais em quantidade e tempo disponível para elaborar, porque inscrever o projeto lá é um programa, agora tem que se desenvolver esse projeto com várias premissas que são exigidas para que ele possa ser viabilizado. Então, às vezes, você inscreve, tem uma boa ideia, faz um bom termo de referência e apresenta. Opa, isso aqui vai caminhar, vai ser destinado um recurso para isso, mas você não consegue apresentar o projeto até ele ser aprovado na última etapa de aprovação do Ministério, e você perde o dinheiro. É quando fala que o dinheiro vem e volta. Quero estender um pouquinho essa homenagem, vamos dizer assim, ao Lourenço Vilar, porque ele foi o primeiro rondoniense a receber um prêmio internacional
por uma obra comunitária, vamos dizer assim, de apoio comunitário. Ele ganhou um prêmio internacional no Peru por causa do espaço alternativo, daquela passarela maravilhosa que tem lá. E agora está concorrendo ao mesmo prêmio internacional com a obra da rodoviária. E aí hoje a gente pode falar, acho que para complementar tudo que foi dito, Porto Velho é a pior cidade em saneamento básico, né, dentre as capitais, com certeza, e uma das piores do Brasil, exatamente porque faltou ao longo dos anos planejamento de quem deveria fazer um engenheiro. Não tinha. Ou engenheiros que não tinha. Então, é para ver que a falta desses profissionais de engenharia e de arquitetura faz um mal danado à infraestrutura nossa aqui de Porto Velho, que tem sofrido ao longo dos anos e perdido, por falta de saneamento, alguns investimentos, porque o governo federal e outras instituições só passam valores se tiver um mínimo, o básico de saneamento, que a gente não tem aqui. Olha aqui, antes do intervalo, eu só quero o recadinho aqui do Ítalo Donini. Buenas tardes, gurizada medonha, louca de especial. Dinos amigos e doutos participantes dessa mesa, às vezes, não muito douta. Mas, todavia, contudo, se não entretanto, gurizada, já dizia o tal Lobão. Falar com petista e esquerdista é o mesmo que jogar xadrez com pombos. Derrubam as pedras, cagam no tabuleiro, incham no peito e saem como se verdade fosse. É soda. Pode crer. Eu deixei de usar barba depois de mais de 60 anos para não ser confundido com esse pessoal. Esse pessoal. Agora, até meu chapéu Panamá, que é para proteger minha careca, deixo de usar por motivos óbvios. Um grande quebra-costela a todos. Apenas complementando. Ai, bom, o complemento eu não posso ler, porque senão você vai ter problemas lá no STF, tá bom, meu amigo? Ítalo, usa a boina do Fidel Castro. É muito melhor, claro. Intervalo e voltamos logo. E a gente está de volta aqui com o nosso papo de redação. E tem muito recado que vai chegando aqui pra gente, muita gente participando conosco. Olha só aqui, ó, a Inês do Salão Center. Parabéns a todos os meios de comunicação, pois hoje é o dia das telecomunicações. E a quem trabalha nesse ramo, serviços de telefonia, internet, televisão, rádio, redes móveis e outros. E, em especial, parabéns à SIC TV, diz a nossa queridíssima Inês, Sérgio. Grande Inês, grande Inês. Saudade da Inês. A Inês nos deixou bonitos por muito tempo, Na né? outra encarnação, quando eu voltar a pintar o cabelo, eu vou lá na Inês. Olha aqui, o Edgar Francisco. Boa tarde, dinossauros. Estamos ligados aqui, Edgar Cida. E Renatinha, esse problema do rio aumentar o nível aqui é que as duas usinas represam muita água. E 1h da madrugada ela começa a despachar água até 6 horas da manhã. Assinado geólogo Edgar. Edgar é isso mesmo, Irã? Como é que é? Essa cheia, tá dizendo Edgar aqui, ó. Esse problema do rio aumentar o nível aqui é das duas usinas. Não tenho que dúvida. represa muita água e 1h da manhã ele começa a despachar água. É porque não nasceu aqui. Nunca aconteceu isso aqui. Não tenho dúvida. Emanuel, você que é engenheiro. Olha, Everton, assim, eu também nasci aqui, também fui criado aqui, pescava na beira do rio e pescava na cachoeira do Santo Antônio do Teotônio. A gente sabe que o Rio Madeira ele sempre teve os seus regimes de cheia e de seca. No período de seca, não tenho dúvida, doutor Irã, que ele, acima das represas, ele mantém um nível de represamento que ele considera como se fosse a cota de cheia permanente para ela trabalhar com fio d'água. Agora, no período de cheia, eles estão trabalhando com tudo aberto, tanto os vertedouros quanto as turbinas. Está tudo aberto, o fluxo total, a água que chega, sai. Não está tendo, não é seguro a água aqui. Quando a gente olha os boletins de chuva de toda a bacia do Madeira, que pega Peru, Bolívia e o Brasil, aqui a gente entende que o problema é um pouco maior do que isso.
Pode ter influência? Com certeza. Não tem nenhuma obra humana que mexa na natureza que não vá causar uma influência. Um impacto direto ou indireto. Agora, levar essa responsabilidade, dizer que isso é por conta daquilo, seria leviano da minha parte. O senhor não está chamando ele de leviano? Não, né? não, porque eu sou o técnico a respeito disso. O doutor Irã não tem a obrigação de saber. Verdade. Então, essa é a diferença. Então, como você sabe, aí que eu quero fazer uma observação. O pessoal do PT é sempre agressivo, E para o né? ouvinte também. Não, senhor. E para o ouvinte também, o seguinte. E quem estiver vendo, Quem é só o pra quem tá culpado ouvindo? pelas enchentes antes das usinas? Não existe culpado, seu Beni. O que provocava? A chuva, seu Beni. Não, peraí. Hoje Brilhante resposta. Dá licença. Dá licença. Hoje são as usinas. E antes? Causadoras das enchentes. E antes das usinas? Eu volto a dizer, eu não estou dizendo que são. Eu não disse que são. Eu disse que a gente está no regime de cheia e que agora, nesse regime de cheia, toda a água que está vindo está passando. Então não é culpa da usina. Se a usina não estivesse estivesse passando do ali, mesmo jeito. passaria água a mesma quantidade. Não tem degrau nas usinas hoje. Hoje não tem degrau. Aqui está mais... Quando você faz uma barragem, você faz com que tenha um degrau. Fica a água represada aqui e mais baixa jusante. Mas então me tira essa A gente tinha o degrau da cachoeira, por exemplo, o salto da cachoeira. Né? Em tese, é como se tivesse suprido esse salto. Quando o rio estava cheio, antes das usinas, passava por cima da cachoeira. Você não via o pedral da cachoeira. O perfil da linha da água vinha lá, tem a sua descida, suas quedas, mas ele estava lá. É a mesma coisa. Hoje, a vazão do Rio Madeira está em torno de 42 milhões de litros por segundo. 42 milhões de litros por segundo. Nossa. Antes era assim? Sim. Há anos que está acima, anos que está abaixo. E isso é o ciclo hidrológico. A única diferença é que, nos últimos tempos, nos últimos anos, esses eventos de picos, ou de muita cheia, ou de muita seca, estão se aproximando. Uma coisa que antes, estatisticamente, aconteceria a cada 50 anos, a cada 100 anos, não quer dizer que só vai acontecer uma vez a cada 100 anos, pode ser agora e no ano que vem de novo, e depois demorar 100, 200 anos para acontecer, mas está acontecendo um ano, no outro ano de novo, no outro ano pior, no outro ano pior. Então, na verdade, está levando a ter que reestudar todo o ciclo hidrológico. Eu senti nisso aí um pequeno tom de crítica do Beni Andrade ao doutor Irangar. Quero lhe pedir desculpa. Não. Ele falou com propriedade. É maluco. Olha, o cara mais bem preparado aqui da área jurídica chama Joacir. Na área aqui de engenharia chama o Manuel Délio. Não tenho dúvida disso aí, né? Mas eu me dou meu espetáculo. Não, mas nós não podemos desfazer do nosso outro advogado. Ele chega lá. Eric Araújo. Tá e advogado também. Engenheiro, advogado. Mas eu sou jovem advogado, poucos anos, estou aprendendo. Olha aqui, ó, o Rarim Freitas. Boa tarde, abraço a todos. Se não fosse as mãos de um vereador petista na época, teríamos água hoje nas torneiras. É aquela situação, daquela denúncia que foi feita por um vereador do PT, dizendo que havia irregularidade nos recursos que aqui estavam, quase 800 milhões, e 10 anos depois o Tribunal de Contas da União disse que estava tudo certinho. Mas aí perdemos o dinheiro. Mas também não se reelegeu mais. Né? Irã. Essa pergunta que não me faz calar. Por que aumentaram o leito das estradas em 8 metros? Mas levantaram o eixo da estrada a montante antes da usina, na parte do reservatório. Por quê? Por que não deixaram como estava, se não é ela o causador desses problemas, tudo que está acontecendo? Aí eu volto a repetir. A parte que fica a montante da usina, para trás da usina, ela sofreu um reflexo. Eles calcularam um lago de inundação, mas por ela ser uma usina de fio d'água, esse lago não é nem perto do que seria o lago se fosse uma usina de gravidade. Por exemplo, a gente vai lá no lago Uma usina de barragem, né? Uma usina de barragem, tipo lá no Rio São Francisco, por exemplo. Você vai lá em Piranhas... Foz do Iguaçu, Itaipu. Você chega lá, tem lugares que está 80 metros de profundidade e a cidade que foi inundada, a vila que foi inundada. Aqui não. Aqui a inundação foi dentro do que seria um pouco mais do que seria uma cheia calculada dentro do limite histórico das cheias. E aí, com isso, eles... Na verdade, você chegou num ponto que, inclusive, acho que era a dúvida de muita gente. Muita gente pensa, e aí é óbvio,
que, por conta da usina, acharem que é uma barragem, para trás dela, tudo que se vê hoje de praticamente estar inundando a BR, é por conta de um represamento. E aí você está explicando tecnicamente que não existe esse represamento. A água ela continua passando. O problema é que foi preciso construir um lago para que recebesse esse excesso por conta onde fica as usinas. Para eles poderem manter a geração no período Exato. de indisponibilidade hídrica. O Harim Freitas, aliás, o Eusébio Lopes, diz assim: boa tarde a toda a bancada pré-histórica. Ouvindo o Samuel Costa e o Emanuel Neri, tenho a impressão que todos são da escola de fonoaudiologia do ex-ministro Antônio Palocci. Só porque a gente gagueja um pouquinho? Para de show. Que... Eusébio, lá de Candeias do Jamari. Quer falar, Jaci? Depois, na hora que você quiser, tem um vídeo. Tem um vídeo, por favor, pode chamar o vídeo. O Fofura vai colocar o vídeo aí da My Cooks, né? O novo... Temos aí o My Blue Ice, o novo milkshake da My Cooks, que está com preço promocional de lançamento. Eu falei até para a Elaine, ia colocar 12, mas ficou 13, tá? R$13 o preço de lançamento. É um milkshake com calda sabor Blue Ice, sorvete de Blue Ice, chantilly e chocolate granulado por cima. O chocolate granulado azul. E ali está fazendo... Para quem não sabe, a My Cooks também tem milkshakes, e penso eu que um dos milkshakes mais gostosos do Porto Velho Shopping, mais barato, mais em conta. Enquanto por aí está 18 a 20, lá na My Cooks o milkshake desse custa R$15. Esse no preço promocional, R$13, preço de lançamento do My Blue Ice, o novo sabor de milkshake da My Cooks. Chegando hoje lá, já está à disposição. Já pode pedir lá, tá? Além obviamente, do cookie. O preço do 3 cookies por 25, o nosso cookie... Olha ali, olha o Blue Ice aí. Blue Ice, né? Que é o sonho azul, né? Então... Olha que bacana, muito legal. Eita, olha o Renatão chegando aí, gente, com a filhotinha, com a esposa. Sejam bem-vindos. Gente, nós temos aqui mais gente participando conosco. E eu quero fazer o registro aqui também do Cláudio Vidal. Engenheiro. Olha aí. Aliás, hoje tem baile lá no Flamengo, hein, gente? A partir das 22 horas, baile no Clube do Flamengo, ali na Farquhar, a partir das 22 horas. Vocês não devem esquecer que alguns afluentes do Rio Madeira recebem águas do degelo dos Andes. Isso. E como a temperatura do planeta está aumentando, consequentemente aumentando o volume das águas. É isso? Também. Deixa eu só fazer uma retificação, Everton. Por favor. O meu intérprete aqui, o tradutor, Rodrigo Almeida, meu filho, falou: pai, não é sonho azul. Porque se fosse sonho azul, seria Blue Dreams, né? Então é gelo azul. Blue Ice é gelo azul. O Rodrigo sempre te salvando, hein? Não, se não fosse o Rodrigo, eu tava ferrado. Você tem sorte de ter um filho como aliás, o Marlon e o Thales também, né? Sempre te salvando. Nosso telespectador aqui, doutor Joaci. Sempre, toda hora. O Antônio Bosco está dizendo o seguinte: boa tarde, Sérgio Pires. Sou seu admirador. Coitado. Pra ti? Meu nome é Antônio Andrade. Sempre que tem condição, assisto o Papo de Redação assim, no rádio, assim como o SIC News. E ninguém fala da minha participação. Pois eu falei, seu Antônio. Antônio o quê? Antônio o quê? Peraí. Antônio Bosco. Antônio Bosco. O Erenilson e a Luciana mandaram aqui para mim. Hoje a gente não vai nem almoçar, vai ficar aqui esperando para assistir o Papo de Redação. O Leite, José Leite Ferreira. Boa noite, aliás, bom dia, mestres dinos, com todo respeito ao engenheiro Neri. Mas antigamente o Ribeirinho Beiradeiro tinha previsão do que ia acontecer. Agora sobe e desce rápido, sem saber se é do rio ou da usina. Se fosse verdade, não precisava controlar a cota em tempo. É o assoreamento. Não faz mais alagação. Abraços. Ficou um pouco confuso a fala do Leite. Mas, assim, existem horários de... Isso vai acontecer para controle do nível do reservatório. Né? Para efeito de controle do nível de reservatório, às vezes a
solta um pouco mais, retém um pouco mais. Mas no Madeira, o reflexo dessa soltar água ou não, ele não é tão abrupto como é, por exemplo, no Jamari. Abrupto. Abrupto. Como dizia o professor. Como é no Jamari, quando se abre as comportas na usina de Samuel. Eles passam avisando de toda a calha do Jamari que vai abrir, porque sobe 2, 3 metros em coisa de 1 hora, 2 horas. Né? No Madeira, isso não é dessa forma. E por sinal, existe uma lei também municipal aqui em Porto Velho que obriga as usinas a avisar que vão fazer ser o abertas. alerta. Isso. Olha aqui, ó, o Kiko, lá de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, cidade a 30 quilômetros de Porto Alegre. Boa tarde, gente, estou vendo o melhor programa do Brasil. Eu e minha esposa Gilda estamos ligados sempre em vocês. 8º relacionamento. Grande abraço. 8º relacionamento. Gente, o Eric, ele trouxe aqui um assunto sobre o poder do julgamento social. O que você quer dizer com isso? Que hoje a sociedade ela costuma julgar aquela pessoa que, por exemplo, tem exposta a um processo judicial. Que tem a ver com o meu destaque também. Tem um link aí. Isso. E o doutor Joacir muito bem trouxe o exemplo do Daniel Alves. Nós temos vários exemplos aqui no Brasil. Recentemente teve um empresário que foi processado e que, durante todo o julgamento, inclusive gerou até uma situação, não sei se o senhor lembra, doutor Joacir, que o magistrado colocou em sua decisão que se, veja bem, se, entre aspas, ele coloca na decisão dele, se tivesse havido estupro, no máximo seria um estupro sem sem intenção, né? Que quando você fala que a pessoa tem o dolo sem intenção. Ele vinha caminhando, tropeçou e caiu dentro dela. Esse sem intenção aí, você quer dizer sem tesão, é isso? Aí gerou toda essa reivindicação. É uma fala infeliz essa daí do magistrado. Mas, na verdade, o que ele quis dizer? Que não houve o estupro. Que no ordenamento jurídico não está previsto o estupro não intencional. E aí, durante todo o processo, você vai dentro dos autos, e aí você vê a própria mãe da suposta vítima depor contra a filha. E aí, lá na frente, esse empresário ele foi julgado inocente, mas a vida dele já foi toda comprometida ao longo do processo, porque a sociedade não perdoa. É feita uma devassa, né? Exato. E aí eu trago aqui... É o julgamento das redes sociais, da internet. E aí eu trouxe aqui a questão dessa denúncia feita pelo senador Randolph contra a família do Bolsonaro, que na época da eleição foi um devasto na vida dele. Por quê? Porque ele estava diante de um pleito eleitoral muito difícil, onde as pessoas começaram a dizer, tá vendo? É corrupto, a família toda comprou imóvel, e isso trouxe para ele um prejuízo naquele momento. E agora se vê que nem a própria PGR deu seguimento à denúncia, porque sequer tem factoide. Fundamento. Tem fundamento. Eu vou falar, por exemplo, tivemos um julgamento recente, essa semana saiu a sentença de uma ação civil de improbidade administrativa em um processo contra ex-gestores da Prefeitura de Porto Velho, da época do Roberto Sobrinho. Então, Roberto, outros políticos, inclusive eu faço parte desse processo, advoguei nesse processo, onde houveram ações penais, ações de improbidade. As ações penais todas transitaram em julgado no Tribunal de Justiça de Rondônia e, uma parte do julgamento se diz assim, com todo o respeito a quem fez a denúncia, enfim, mas não há crime nesses atos, não há dolo, não há intenção de malversar. Né? Então, mas as pessoas que foram colocadas naquele rol ali tiveram a vida totalmente devastada. Quantos anos durou esse processo? 2012 para 2025, estamos falando de 13 anos. Eu advoguei nesse processo também. E só corrigindo a decisão do magistrado, tecnicamente falando, ele fala, né, se houvesse no ordenamento jurídico, no máximo seria um estupro culposo. Foi essa sem frase intenção de pegar. Sobre... Pois não, Joacir. Eu acho que há aqui sobre o que... Não tem muito a ver, mas para que eu não possa esquecer, eu acho que é uma coisa muito inusitada.
seria o meu destaque também, mas eu acabei esquecendo. Essa semana foi denunciado no Tribunal de Justiça de São Paulo, ou na Justiça Paulista, o senhor de nome José Eduardo Franco dos Reis. Quem é esse senhor? Um juiz aposentado que usou durante toda a vida, ou pelo menos durante 45 anos, o nome de Edward Albert Lancelot Dodds Canterbury Canterham Wickfield. Meu Deus. Ele usou o nome falso, esse nome falso, com toda a pompa e circunstância, se dizendo neto de magistrados e nobres ingleses, que veio para o Brasil, a família, e que então ele descendia de uma família de magistrados ingleses, passou no concurso da magistratura em São Paulo com esse nome, apresentando essa documentação. Anos. E agora, há um mês atrás, ele foi já aposentado, ele aposentou em 2018, sempre assinou todas as suas sentenças com esse nome pomposo, chegou a ser diretor da Escola da Magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo. Viu? E aí, mês passado, ele foi renovar sua habilitação, já aposentado que qual não foi a surpresa, a tecnologia pegou que as DNA, enfim, as digitais, era do Eduardo José Franco, que nasceu em Águas da Prata, estado de São Paulo, filho de agricultores, nunca foi membro da nobreza inglesa. E aí agora ele está respondendo a um processo e vem uma discussão, que aí sim, tem uma, acho que e tudo que ele fez durante a vida, as exceções de suspeição, é anulável ou não? Né? Então é uma discussão que... Até a aposentadoria dele pode ir para o saco, né? Penso que ele contribuiu, ele trabalhou, né? Mas qual o sentido de alguém viver uma vida mentirosa sendo um magistrado? A vida de uma família nobre inglesa, né? Então, isso tem muito a ver exatamente com esses julgamentos de tribunal da internet. Hoje, todo mundo quer ser o que não é, quer ter o que não tem, quer demonstrar tempo que não tem. Tira uma foto com os filhos, às vezes, filhos esses que a pessoa sequer dá atenção, sequer paga pensão, mas na rede social não, é o melhor pai do mundo, é o melhor marido do mundo, mas molesta a mulher, agride a família. A gente tem que viver um mundo real, e não um mundo de internet, não um mundo de faz de conta. Tem muita gente que precisa colocar o pé no chão e viver a sua realidade, e deixar as redes sociais de lado, é aí que isso cresce. Daniel Alves, aí tem a ver com aquilo que eu disse. Ele foi condenado, e eu não conheço o processo, muito mais por ele ser uma pessoa famosa do que aquilo que efetivamente a mulher falou, porque no Tribunal da Catalunha, em primeiro grau, que é um colegiado, já os magistrados foram 3 magistrados que o julgaram, condenaram ele. Ele recorreu para o Tribunal da Catalunha, 4 magistrados, sendo 3 mulheres e um homem, de forma unânime, o absolveram, porque disseram que a palavra da vítima era inconsistente para manter uma acusação de uma condenação de 4 anos e meio contra o jogador. E aí, como é que fica? O tempo que ele perdeu, os contratos que ele perdeu, a vida de uma pessoa dessa. No Brasil, aqui, várias e várias pessoas são todos os dias julgadas e massacradas pelo julgamento da internet. Veja-se o 8 de janeiro. Assassinadas até. Quando o assunto é carro, a Pemasa é especialista. Por isso, faça um orçamento gratuito no seu carro na Pemasa. Oficina multimarcas com equipamentos e profissionais altamente capacitados em alinhamento 3D, balanceamento computadorizado, suspensão, injeção eletrônica, freios, mecânica de motores, instalação e manutenção de ar-condicionado, desempenho de roda e uma linha completa de pneus Goodyear. E olha só, além de peças em geral, tudo em 12 vezes no cartão. Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear. Veja só.
Quando o assunto é carro, a Pemasa é especialista no assunto. Por isso, faça um orçamento gratuito no seu carro na Pemasa. Oficina multimarcas com equipamentos e profissionais altamente capacitados em alinhamento 3D, balanceamento computadorizado, suspensão, injeção eletrônica, freios, mecânica de motores, instalação e manutenção de ar-condicionado, desempenho de roda e uma linha completa de pneus Goodyear, além de peças em geral. Tudo em até 12 vezes no cartão. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. Tá aí, gente. Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. O recadinho do Celso aqui lá de Cacoal está um pouco truncado aqui, mas ele diz o seguinte: belo programa, gostaria de colocar ao doutor Irã, que eu entrei agora. E ele está presente, esse recadinho veio meio-dia, alguma coisa. Qual é a melhor voz? É do Beni Andrade, ou a sua, Everton? Porque na realidade só fazem homenagem ao Beni, a voz de Rondônia. O que você acha? Belo programa, viu? Ô Celso, o Beni paga para que as pessoas o homenageiem. Aí tem jabá no meio, entendeu? Então nós todos aqui ficamos prejudicados. O senhor está rindo por quê? O senhor faz uma coisa feia e ainda ri? Eu estou rindo porque se alguém espera receber alguma coisa de minha parte para isso... Presidente, quero mandar um abraço aqui para 3 amigos que estão ligados no programa, Paulo Rossi, Marcelo Fabiano e Carlos Alberto. Um grande abraço, meus amigos. Gente, e o futuro de Bolsonaro, hein? A gente chegou a falar isso no começo. Tem dúvida? Sérgio. Cadeia. Tem dúvida? Cadeia. Irã. Eu não tenho dúvida, tem dúvida? Eu sou mediador. Cadeia. Esse é o futuro dele, cadeia? Mas não tem. Eu quero ser mais otimista. Eu acho que existe a possibilidade desse processo terminar de uma forma Concordo com você. diferente do que nós imaginamos. Na base do jeitinho. Eu não diria do jeitinho, mas as coisas estão caminhando para que sejam colocados os devidos pontos nos is. Até porque você vê aqui a reação da OAB, você vê a mudança de posição de pelo menos de um ministro, né? Então, sei lá. Emanuel Neri, a gente já conversou, na rádio nós conversamos sobre isso essa semana, a partir do voto do ministro Barroso no julgamento, quando ele começa a falar de temos que rever a questão da dosimetria dessas penas, a possibilidade do FUX, a questão da possibilidade da consunção, ou seja, tem 2 crimes ali que um absorveria o outro, que você está tendo a condenação como um concurso, somando as penas. Então, começa a se discutir a questão de separar realmente o que é uma coisa do que é outra, o que é vandalismo. De defesa. Então, assim, a gente começa a ver e aí eu como operador de direito, eu como advogado, não poderia achar certo o que é errado. O Everton sabe disso, sempre defendi o devido processo legal, sempre defendi o comedimento no uso de medidas cautelares, o abuso, sempre combati o abuso no uso de prisão preventiva, prisão temporária, medidas de exceção, que são medidas de exceção, que não é para estarem sendo usadas aí a rodo, né? Então, não poderia me posicionar diferente. Né? Com relação a isso, eu concordo com o Eric, eu acho que isso começa a tomar um caminho de começar a entrar no rumo mais correto. E tem mais um detalhe também. Dá para você observar tranquilamente que em certos setores da canhota, isso pode acarretar num tiro no pé com relação às próximas eleições. Mas, independente disso, do jeito que as coisas vão acabar, vamos dizer, o Emanuel Neri, o Beni e o Eric acham que pode amenizar isso. Eu não sei qual é a posição do Joaci. Eu penso que eu concordo de certa forma. Acho que o Supremo Tribunal Federal, eu volto a repetir, é um tribunal totalmente incompetente para tratar dessa matéria específica. Deveria ter sido iniciado o julgamento lá embaixo.
Agora, eu penso que o senhor Jair Messias Bolsonaro não pode ficar à margem de ter um julgamento. Não, tudo bem, Né? doutor Joaci, só que tem um detalhe. Quando a gente fala que as coisas podem mudar, o que o senhor acabou de falar aí agora é um sinal disso. Sim, e aí eu penso que talvez tem coisas ali que ele esteja sendo processado do qual não tem materialidade em relação a ele, não tem liame subjetivo de ligá-lo a isso. Agora, a gente precisa ter também em mente, aí tem uns aloprados que estão aí no mundo da Lua, dizendo que Bolsonaro vai ser candidato agora em 26, e ele fica fomentando isso. Ele não vai ser candidato. Ele tem 2 condenações, 2 inelegibilidades. E ele tem que dizer e parar com essa mentira eleitoral, esse estelionato eleitoral, dizer que ele é candidato. Ele não é. Vai ser candidato outro, Tarcísio. Lula, pelo amor de Deus. Não, aí que eu quero dizer. Pois é, Se for mas por o esse Lula ângulo aí, o Lula não poderia estar na Pois é, presidência. mas é um candidato inelegível, cuja candidatura não vai para frente. Diferente. Totalmente diferente. né? Claro que Totalmente diferente. 2018. Lula, quando foi candidato, não estava É, inelegível. 2018, Bolsonaro tá inelegível. quando o Everton... Pode fazer a mesma coisa com o Bolsonaro? Não, mas ele vai ser julgado. Mas aí, Mas Everton, o problema, Benny, o problema do Bolsonaro não é esse processo que corre. São duas inelegibilidades condenações, ele está anteriores. inelegível. Não esqueça, Ah, Lula 2018. foi processado, foi condenado, foi preso, recorreu, e enquanto o recurso estava andando, ele ficou preso. Quando o recurso foi 2018, julgado, Everton, o que eu anulado tudo, ele foi- acabou o que eu dizia em relação à candidatura do Lula? Não ia para frente. Não vai. Pela decisão que tem, pode ter 1, 2 votos, mas ele não é candidato. A direita tem que saber que o outro tem que ser o candidato. E temos candidatos para isso. Agora, as pessoas vivem numa situação, parece que é só o Jair Bolsonaro, Endeusamento. né, que vai resolver. Pare com isso, viva a sua vida, procure outro candidato. Temos bons nomes. Eu não vejo endeusamento coisíssima nenhuma. O que se diz é da possibilidade de cair a inelegibilidade dele. Tá? Como caiu do Mas Lula. vai cair como? Caiu do Lula. A do Lula não caiu. Mas não é. Sabe? O Lula foi condenado em várias instâncias por uma dezena de crimes e pôde concorrer. Quer dizer que o cara que tem 2 inelegibilidades ilegais, que Eu não mais vejo, da metade do eu não país vejo como não ilegalidade. vem. Tem mais uma Claro, coisa. O cara se reuniu Então, com estrangeiros e aí foi caçado. Que é isso? O Canhota não tem quem substituir Lula. Enquanto que o outro lado está sobrando nomes aí. Pois é, então pra vamos candidato a colocar presidente esses da outros República. que estão Então sobrando. coloca esses que estão sobrando para Exatamente. disputar e para de choro. Ô, Beni, Mas sabe... vocês choram até agora. Beni. O negócio de vocês é Bolsonaro. Beni. Acabou Bolsonaro. Esquece. Beni. O negócio é Lula. Beni, Esquece o Bolsonaro, cara. Pelo amor de Deus. Agora, deixa eu só explicar essa diferença que o Sérgio colocou, muito rapidamente. O Lula tinha uma inelegibilidade que era acessória, era consequência de condenação criminal. Ele só tinha essa inelegibilidade porque era condenado criminalmente. O Bolsonaro não. O Bolsonaro, eu estou olhando para a câmera, mas a câmera está para lá, né? O Bolsonaro, ele tem 2 inelegibilidades que são da própria Justiça Eleitoral, que não tem nenhuma previsão de ser cancelado ou ser tornado sem efeito. O correto Olha é aqui, parar ó. de perder tempo com esse negócio de Bolsonaro. Exatamente. Esquece. pronto, É isso isso aí. aí. É isso que o doutor Joaci está falando. É o seguinte... Não, você não. Para aí, tem um recadinho ali que eu tenho que mostrar, gente, que a direção e a produção do programa está pedindo. Olha ali, ó. Chamada do Brasileirão. A gente está vendo aí, é o Renato, produtor do SIC News, a esposa dele. Seu nome? Lilian. Como é o nome da bebê? Sofia. E o garotão? Luiz. É o casal de vocês? Ah, não. Como é o nome dele? Luiz? O Luiz é da Ana Paula. Mostra a Ana Paula aí do lado dela. Olha, a produtora do programa hoje aqui. São primas. Olha, não sa... Rapaz, não pode na empresa isso, viu? Uma vai ter que sair. Isso vai ter que ser revisto na segunda-feira, viu, Ana Paula? De qualquer maneira, você foi muito útil enquanto durou aqui, tá? Muito obrigado. Vamos para o intervalo? Vamos lá para o Chamada do Brasileirão. Tem futebol na Record amanhã. Amanhã, 6 da tarde, ao vivo. O Leão da Ilha joga em casa e quer fazer bonito para a sua torcida.
Já o Verdão precisa resgatar a confiança para esse início de campeonato. Esporte e Palmeiras. É a busca pelos 3 pontos da segunda rodada. Brasileirão é aqui. Futebol na Record, sua paixão em campo. Olha aí, Esporte Palmeiras, a partir das 5 da tarde, horário de Rondônia. Tá bem, gente? Então, na Record, exclusivo esse jogo. Vamos pro intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Olha aqui, ó. Acho que vocês terão que aumentar o tamanho dessas bancadas. Os dinos estão crescendo e aumentando. É a Andreia falando aqui com a gente e rindo sobre essa situação. Pois é. Sempre é um prazer a gente poder trazer cada vez mais gente. O Sérgio, meu querido amigo, grande serralheiro que nós temos aqui em Porto Velho. Boa tarde, Everton, você faz a diferença. Nasci onde fizeram a hidrelétrica de Santo Antônio. Ainda temos uma parte da terra lá. De 12 em 12 anos, há uma enchente grande. Próximo ano que vem, devemos ficar atentos. A enchente grande passada foi um desastre imenso. Hoje, o Rio Madeira está aterrado. Deixo aqui uma observação. É isso? Todo reservatório de usina, qualquer que seja, ele gera assoreamento. Nem todo sedimento que chega, nem todo passa. E o Rio Madeira é um rio que ele carrega mais de 30% do sedimento do Rio Amazonas. Então, assim, existe. Agora, o leito do rio, o canal do rio, ele sempre ele tem uma dinâmica fluvial muito forte, né? Não é bem assim, mas tem fundamento com relação à parte acessória do lago. Eu queria aproveitar, Everton, rapidinho para mandar um abraço para a tia Mônica, que está lá no setor Chacareiro, lá no bairro Teixeirão, assistindo a gente. Pediu para mandar um abraço para ela, eu não podia deixar de fazer isso. Gente, nós estamos falando sobre a eleição nacional e o ano que vem, hein? Aqui no estado, como é que vai ficar? Porque nós não temos, assim, hoje, nós temos vários candidatos ao Senado já anunciados, claramente. Mas não temos, assim, ninguém se colocando de viva voz como postulante ao governo do estado. Quer dizer, a coisa está muito aberta. Tem nomes que se fala, né? Mas, assim, ninguém ainda posicionado. Como é que vocês estão vendo, por exemplo, o governador Marcos Rocha, com essa cisão que aconteceu lá no Palácio, entre ele, o chefe da Casa Civil, atinge também o vice-governador, que deverá ser governador caso Marcos Rocha abra mão. Enfim, como é que vocês observam, Irã, essa eleição próxima que vem aí? Eu aconselharia o Marcos Rocha continuar como governador, porque esse pessoal que está aí não vai dar apoio a ele. Isso aí é questão de lógica, é irmão do cara que ele exonerou, demitiu, sei lá o que ele fez, né? Então, no meu ponto de vista, ele não vai ter sucesso se ele sair candidato a qualquer outra coisa. Eu acho que toda eleição ao governo vai passar por um personagem, Ivo Cassol. Se o Ivo Cassol for candidato, o quadro é um. Se ele não for, o quadro é completamente diferente. É isso que eu acho. E eu acho, inclusive, pegando um gancho do que o Sérgio acabou de falar, que esse é o motivo dos atores ainda não terem se posicionado. Está todo mundo esperando, salvo algumas exceções. A gente vê o movimento, por exemplo, do vice-governador hoje, muito atuante nas suas redes sociais, então já sinaliza ali, possivelmente, uma candidatura para ser o sucessor do atual governador, Coronel Marcos Rocha, mas isso que o Sérgio falou, com certeza, eu matei o assunto, né? Pesa muito. Eu acho que estão todos esperando se o Ivo vem ou não vem, para decidir para onde eles vão caminhar. Porque vai ter gente que vai fugir do posicionamento de candidato a governador se o Ivo Cassol vier. Joaci. Isso aí. É isso aí. Beni Andrade. Diante de tudo que o Sérgio disse e o Eric também, eu só posso dizer o seguinte: Ivo Cassol é o próximo governador. Emanuel Neri. Bom, eu não vou concordar com a afirmação do seu Beni, mas acompanho o relator com relação a essa questão de que
Os players aí, eles estão esperando o desenho. A esquerda, quem teria aqui? Quais os nomes que a esquerda teria? A esquerda Confúcio Moura. A esquerda, não, o Confúcio não é esquerda, pelo amor de Deus, gente. O Confúcio é centro. É extrema-direita. Não, o Confúcio sempre foi centro. Mas ele é um apoiador do Lula, ele certamente captaria esses votos. O Confúcio, ele é um eventual candidato que pode ter o apoio dos partidos mais à esquerda, por ser o único aliado do governo federal no estado de Rondônia hoje. Então, existe essa possibilidade. Mas ele mesmo diz que deixa, e sempre foi assim, ele deixa a decisão para os 49 do segundo tempo ali, quando estiver apagando as luzes da convenção. E, por sinal, o ex-prefeito Wildon Chaves recentemente publicou nas suas redes sociais uma quebra de uma fake news. Recentemente ele reuniu com Confúcio Moura e já colocaram ele como possível candidato a governo pelo MDB. E ele desfez isso na própria rede social, dizendo que isso é uma fake news, que não há possibilidade. Como é que ficou o Wildon Chaves nessa história toda, depois da última eleição municipal, agora ele saindo da Aron, já está abrindo já a mão do cargo para fazer uma nova eleição. Como é que fica o futuro de Wildon Chaves? Porque inicialmente podia ser governador, daqui a pouco se falou que podia ser senador. Afinal de contas, no quadro atual, como é que vai ficar o Wildon? Pode ser, pode não ser, né? Pode ser deputado federal, pode. Eu acho que se fosse candidato a deputado federal, o doutor Wildon teria muita chance de ser eleito. Se elege sem sair de casa, né? Com a mão nas costas, e puxando voto para os outros. Então, assim, agora o Senado e a candidatura majoritária, a gente sabe que é problema. Vai ser pesada. A candidatura majoritária é problema. A eleição de senador vai ser mais difícil que a de governador. Embora sejam duas vagas, os se nomes torna mais difícil ainda. São muitos nomes, viu? E nomes fortes, né? Agora, e mais uma vez, com isso, você começa a vaga, você vai trazendo nomes pesados para a candidatura no Senado e ao governo, e a briga na Câmara, ela vai tomando outro rumo ali. A bancada federal vai ser também muito disputada, porque o que tem de candidatos já, de pré-candidatos, é uma coisa incrível. Só de mulheres, eu publiquei no meu blog essa semana, foram, acho que 8 nomes, só de mulheres pré-candidatos à Câmara Federal. O que eu espero é que quem seja eleito depois não faça igual a gente tem visto acontecer aí em algumas esferas do Legislativo, o pessoal votar a coisa, aprovar e depois de algum tempo dar de esquecido, dizer que a lei é ruim. Fazer de conta que não foi. Que não estava lá, não sabia. Ficar de olho nisso. E mais de mês se passou depois daquela decisão que diziam que ia tirar o Lebrão no dia seguinte, né? Tem então, até como hoje. eu disse, até hoje. vai tempo. Lembra o que eu falei, né? Mas o senhor previu isso. Sim. Doutor Joaci, ele tem uma bola de cristal. E Everton, eu estou me abstendo de falar sobre essas questões porque passa por alguns clientes meus, então eu prefiro não discutir. Fica à vontade. Renatinha Moraes de Manaus participando com a gente também. Um beijo para você, Renatinha. A gente agradece aí a sua audiência. Presidente, quero mandar um beijo aqui para os meus dois príncipes e princesas aqui, o Saul e a Sara. Mamãe deles aqui, a Renata, minha esposa, acabou de... Manda um beijo para eles que estão aqui assistindo vocês. Um grande beijo, meus amores. Mandar um beijo pro meu pai também, que está na audiência. Tá? Seu Joaci. Inclusive, ele fez um comentário aqui para mim, dizendo que dessas pesquisas que tem aí, do jeito que está indo, se bobear, daqui a pouco o Lula é eleito de novo. Das coisas que do jeito que está indo aí. Por quê? Porque a direita vai rachar entre 30 nomes e vai sobrar um da esquerda. O Lula eu acho que não vai ser candidato, mas pode ter um nome forte na esquerda. Eu estou torcendo para que isso aconteça. Eu também. Pois a gente está chegando quase ao final do programa. Pois não podemos. Temos alguns minutos ainda. Nós já temos um pré-candidato à presidência, oficial, né? Que se lançou Ronaldo Caiado. Ontem, em Salvador, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. É um nome forte. Nome fortíssimo. Nome forte. E a secretária de Educação dele é rondoniense. Sim. E deve ser ministra, né, se ele ganhar. Olha, isso que eu escrevi. Eu tenho muito medo do Caiado candidato. O que o judiciário pode fazer pós-candidatura? Ele tem... Irã, mas ele tem poucos processos. Como é que tu vê o nome do Caiado? Eu conheço ele e estive, não tem nem um mês atrás com ele no gabinete dele. É uma pessoa, ele é ortopedista, ele é médico, rico. É uma pessoa
uma personalidade muito forte. Às vezes ele quer resolver as coisas no braço, isso não existe mais, né? Mas é um bom nome, eu não tenho dúvida disso aí. Ele tem que escolher um vice bom, não o cantor, né? Mas tinha que escolher um vice bom. O cantor já desistiu. Já desistiu, Tem Gustavo que Lima. escolher um vice bom. Agora eu acredito nele sim. Agora ele tem que diminuir aquela personalidade dele forte, né? Durante a pandemia ele cometeu alguns desastres, quando também decretou lockdown, foi o maior desastre para o planeta esse lockdown. Agora a OMS quer sair de fininho, dizendo que não mandou ninguém fechar nada. Olha aqui, ó, o professor Enison Marinho, sobre o assunto de ontem na rádio, a única coisa que critico em relação à atuação de Hildon, enquanto presidente da ARON, é o fato dele tê-la usado para solicitar a suspensão do pagamento do piso do magistério dos professores municipais, na sua integralidade. Depois, em reta final de eleição, ele mesmo, enquanto prefeito, prometeu pagá-lo. Agora, não mais como complemento, mas na sua integralidade. Como eu comunico uma coisa e como é que eu vomito uma coisa e torno a ingeri-la? Não faz sentido. E ele ainda deve uma satisfação aos professores municipais. Hoje, 5 de abril, é o Dia Nacional do Policial Civil. E parabenizo a todos os policiais civis de Rondônia. Professor Enison Marinho. Quando parabéns. bate a saudade, Everton? Bota aí o banner do Quando Bate a Saudade, por favor, gente. Amanhã é só música sertaneja romântica. Olha só. Serão 30 duplas sertanejas, alguns cantores solo também. Tem Andrade e Serginho. Mas será um programaço que eu tenho certeza que você vai gostar. Universitários mais. Nenhum universitário, tudo aí, não fez nem Mobral. Só cantam muito, né? É. Seja Tchau, feliz gente. hoje, amanhã e sempre. Até mais. Lembre-se do My Blue Eyes lá da My Cooks. My Cookies, hein, gente?